Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, o híbrido renegado, parte 22, capítulo 233. Orthorin não ficou muito tempo em Impel Down. Após terminar sua conversa com Magellan, ele deixou a prisão carregando um guia de fuga escrito pessoalmente, de autoria de ninguém menos que o próprio Magellan, o diretor da grande prisão submarina de Impel Down. Quanto ao momento em que o plano seria posto em prática, os dois já haviam trocado suas frequências de sinal Denden Mushi. Orthorin informaria Magellan antes de qualquer coisa começar. Todo o processo transcorreu com uma velocidade notável. Da confirmação da cooperação com Dragon Sun à partida de Orthorin de Impel Down, passaram-se apenas 2 dias. A eficiência deles foi impressionante. Diante de tudo isso, Orthorin nem cogitou retornar ao quartel-general. Na verdade, ele já havia se decidido. Enquanto Mary Geoise não fosse consumida pelas chamas, ele não voltaria. Se ele voltasse agora, inevitavelmente encontraria o almirante Sengoku. E se o almirante, por mera curiosidade, fizesse uma pergunta, como Orthorin responderia? Esconder a verdade? Dizer a verdade? Nenhuma das opções funcionou. É melhor nem nos encontrarmos. Como não tinha planos de retornar ao quartel-general e estava de partida de Impel Down, Orthorin contatou seu bom amigo Spandini assim que embarcou no navio de guerra. Disse que estava de férias, sem nada para fazer e que por acaso estava navegando perto das águas de Enies Lobby. Se fosse conveniente, planejava fazer uma visita. Spandini recusaria algo assim? Até mesmo Magellan, preso em Impel Down, sabia que Orthorin era atualmente o candidato mais forte para se tornar o próximo almirante da marinha. Como Spandini poderia não saber? Além disso, Spandini e Orthorin já haviam trabalhado juntos muitas vezes, tornando-se amigos próximos e considerando-se confidentes de confiança um no outro. Naturalmente, Spandini convidou Orthorin imediatamente para ir a Enies Lobby sem hesitar. Dessa vez, Orthorin pôde experimentar plenamente o que o 3 em 1 realmente significava. Saindo de Impel Down em direção a Enies Lobby, navegando pela corrente da justiça, levou pouco menos de meia hora para chegar às águas desejadas. A essa velocidade, esqueça os navios comuns, nem mesmo o trem marinho se comparava à corrente da justiça. No instante em que entraram no território marítimo de Enies Lobby, Orthorin sentiu a mudança imediatamente. A diferença era gritante, como se ele tivesse cruzado a fronteira entre duas linhas temporais. Quando ele deixou Impel Down, o crepúsculo já havia caído. Mas agora, olhando para trás, além do navio de guerra, parecia que o mundo além daquele mar era um reino, e as águas de Enies Lobby eram outro completamente diferente. Ele olhou para o céu. Nem mesmo o sol era visível, mas a ilha brilhava tão intensamente quanto durante o dia. A ilha que nunca dorme, verdadeiramente incrível, murmurou Orthorin. Os fenômenos climáticos deste mundo eram verdadeiramente imprevisíveis. Não é de admirar que a astrologia universalmente precisa dos 4 mares se tornasse inútil no momento em que se entrava na Grand Line. Ao pensar em um lugar onde era sempre dia, Orthorin não pôde deixar de se perguntar se havia feito a escolha errada naquela época. Se tivesse se juntado a CP, será que sua mania de lua cheia teria sido curada apenas por viver em uma ilha com luz solar eterna? Mas por outro lado, isso só trataria os sintomas, não a causa. Poderia até aumentar a pressão até que ele explodisse no momento em que deixasse as fronteiras da ilha. Enquanto Orthorin se perdia nesses pensamentos dispersos, o navio de guerra gradualmente diminuiu a velocidade e parou. Eles haviam chegado ao porto de Enies Lobby. A passarela desceu e Orthorin desembarcou do navio. Ele estava prestes a olhar ao redor da ilha para verificar se Spandini viera ao seu encontro quando uma silhueta escura surgiu repentinamente à sua frente. Antes que Orthorin pudesse reagir, uma voz calorosa o chamou, e sua mão já estava sendo agarrada e apertada com entusiasmo. Ha 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 ha. Vice-almirante Ben, faz séculos que não nos vemos. Agora que você chegou a Enies Lobby, precisa ficar mais alguns dias. Spandini apertou a mão de Orthorin com entusiasmo transbordante. Essa foi a primeira vez que Orthorin veio puramente como convidado, não para cooperação ou negócios. E o que isso significava? Que a amizade deles tinha dado mais um passo adiante. Enquanto sua mão continuava a ser apertada vigorosamente, o rosto de Orthorin se contraiu. Finalmente, ele não conseguiu se conter e perguntou. Spandini, eu queria perguntar isso há muito tempo. Você é um usuário da do aperto de mãos do tipo paramecia? No momento em que seu poder se ativa, você pode garantir um aperto de mãos perfeito com o alvo? Spandini ficou paralisado por um segundo, depois balançou a cabeça. Você sabe que sou tímido e odeio perigo. Por que eu me tornaria um usuário de Akuma no Mi? Estou sempre correndo por aí. E se eu cair no mar? Após ouvir sua negação, Orthorin engoliu em seco e perguntou. Então como você conseguiu agarrar minha mão tão rápido que nem mesmo eu, um usuário da Gorogoro no Mi, consegui reagir a tempo? Spandini parou para pensar, depois suspirou emocionado. Algumas pessoas treinam todos os dias e eventualmente alcançam a grandeza. Essas são pessoas como você, vice-almirante Ben. E algumas pessoas apertam as mãos todos os dias e eventualmente também alcançam a grandeza. Essas pessoas são como eu. Ao ouvir isso, Orthorin sentiu uma leve dor de cabeça. Ele não pôde deixar de se perguntar. Certamente, a pressão social não é tão extrema a ponto de você ter que apertar as mãos todos os dias? Spandini respondeu com um sorriso sereno. Vice-almirante Ben, você também não enfrenta inimigos poderosos todos os dias, não é? Mesmo assim, você chegou onde está agora. Essa declaração iluminou Orthorin instantaneamente. Sua expressão mudou para admiração. Ele deu um tapinha no ombro de Spandini. Se você dedicasse a mesma atenção que dedica aos apertos de mão ao treinamento de combate real, acho que você já estaria pelo menos no nível de um vice-almirante da marinha. Apertos de mão fazem amigos. Brigas criam inimigos. E você me conhece, eu gosto de fazer amigos, não inimigos, disse Spandini, cheio de confiança. Assim que terminou, ele e Orthorin trocaram um olhar e caíram na gargalhada. Essa não era a primeira vez que Orthorin vinha a Enies Lobby. Da última vez que esteve lá, era dia e não houve nenhuma mudança drástica no céu como hoje, então ele não sentiu nada de incomum. Se bem se lembrava, aquela viagem também foi a primeira vez que conheceu Spandini. Naquela época, ele era apenas um contra-almirante da marinha. Agora, no piscar de olhos, já estava agilizando os processos de promoção de almirantes a almirantes da frota. Seu primeiro encontro com aquele garoto Luxi também tinha sido ali. O menino já tinha 14 anos. Não faz muito tempo, quando Orthorin retornou ao quartel-general, Zephyr-san mencionou que no início do novo semestre, Luxi se alistaria oficialmente com os novos recrutas da marinha. Mas ele também deu a Luxi uma regra estrita, nada de graduação antecipada por meio de créditos obtidos. Ele teria que estudar
diligentemente durante os 2 anos completos, e assim que completasse 16 anos, o próprio Zephyr São o recomendaria para a Marinha. Ao passar pelo campo de treinamento, Orthorin trouxe à tona memórias. Assim como anos antes, as vozes do treinamento ecoaram. Sons dos membros da reserva do corpo de cricket reunidos de todo o mundo. Ele parou de andar sem pensar. Spandini deu uma risadinha ao lado dele. O quê? Encontrou outra muda promissora? Ha 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 ha. Orthorin riu, depois olhou para os pequenos aprendizes e balançou a cabeça. Não, só estou com saudade. Difícil acreditar que somos amigos há quase 10 anos, Spandini. Spandini assentiu com emoção. Sim, quase 10 anos. Naquela época, você era apenas um contra-almirante recém-promovido. Agora está prestes a se tornar um almirante. Enquanto isso, eu sinto vergonha de dizer que mal me mexi em 10 anos. Orthorin sorriu e o consolou. Isso não significa apenas que você atingiu seu auge há 10 anos? As posições na CP são limitadas. Cada vaga tem apenas um lugar. Se as pessoas acima não mudarem de posição, não importa o quão capazes sejam as de baixo, elas não podem subir. É verdade. Se os de cima não mudarem de posição, os de baixo também não podem. Spandini suspirou. Mas logo em seguida, inclinou-se ligeiramente para frente e baixou a voz. Mas corre o boato de que o cargo de comandante em chefe pode mudar. Se isso acontecer, os fuzileiros navais não deveriam preencher a vaga? Como a CP se beneficiaria disso? Perguntou Orthorin um pouco confuso. Há uma vantagem. Se o comandante em chefe renunciar, então, pela nossa tradição interna de postos de comando, o nosso diretor de postos de comando também costuma renunciar. Isso significa que podemos ter novas vagas. Então, estou bastante ansioso por isso. Quem sabe? Da próxima vez que você me vir, eu já posso estar no posto de comando 0. Ha ha ha. Ir para a CP 0 para servir aos dragões celestiais não é exatamente. Orthorin estava prestes a dizer que não era uma boa missão. Mas quando olhou para Spandini, lembrando-se de como aquele homem era habilidoso em bajulação, ele parou. Talvez outras pessoas não conseguissem sobreviver na CP 0, mas Spandini, talvez prosperasse lá. Considerando que mais de uma década depois, Spandini ainda detinha poder dentro da organização CP, limpando a enorme bagunça em Enies Lobby e até conseguindo trazer seu filho inútil de volta para a CP 0, Orthorin não pôde deixar de se sentir impressionado. Com certeza valia a pena manter esse amigo por perto. Valioso. Extremamente valioso. Capítulo 234. Sempre que Orthorin e Spandini se encontravam, havia um ritual que nunca mudava. Eles sempre se sentavam para uma longa conversa, trocando informações e segredos. Desta vez não foi diferente. Assim que Orthorin entrou na sala de recepção de Spandini, Spandini o fez sentar, preparou-lhe uma xícara de chá e os dois começaram a conversar naturalmente. Falando sobre essa possível mudança no cargo de comandante em chefe, eu diria que não demorará mais do que alguns anos para que você esteja sentado na cadeira de almirante. Disse Spandini com um sorriso. Hahaha, você está me lisonjeando. Nada está definido ainda, nada está definido. Até que a decisão seja oficialmente tomada, ninguém pode afirmar com certeza. Respondeu Orthorin modestamente com uma risada. Duvido que haja alguma surpresa. Entre os vice-almirantes da nova geração no quartel-general da Marinha que se qualificam para a promoção a almirante, há apenas 4. Você, Sakazuki, Borsalino e Kuzan. Esses 3 talvez tenham que competir, mas sua vaga parece garantida, disse Spandini alegremente. O que ele descreveu era, de fato, o entendimento comum entre a maioria das pessoas, nada de surpreendente. Após algumas observações educadas, Orthorin mudou de assunto com desenvoltura. Nos últimos 2 anos, sua agência de controle de postos de controle tem atacado duramente o exército revolucionário. Parece que vocês conseguiram bastante, não é? Perguntou Orthorin casualmente. Obtivemos alguns resultados, sim, mas o exército revolucionário não é fácil de lidar. Sofremos pesadas baixas também, especialmente no ano passado. Eles dividiram suas forças, fragmentando todo o exército revolucionário em 4 grandes divisões: leste, oeste, sul e norte, cada uma liderada por um comandante sênior feroz e capaz. O que era uma situação relativamente boa para nós, de repente se transformou em um impasse novamente, disse Spandini, balançando a cabeça. Atualmente o exército revolucionário opera com 4 exércitos principais, cada um cobrindo sua respectiva região marítima, embora não se limitando estritamente a ela. Mais tarde, Empório Ivankov, parceiro de confiança de Dragon Sun, marcharia para a Grand Line, tornando-se seu comandante-geral. Isso introduziria uma 5ª força, o exército da Grand Line, ao lado dos exércitos do leste, oeste, sul e norte. Uma vez atingida essa etapa, a estrutura do exército revolucionário estaria verdadeiramente completa. Dragon Sun, como líder supremo dos 5 exércitos, ocuparia essencialmente uma posição comparável à de almirante da frota, com seus comandantes atuando como almirante sob seu comando. Ouvi dizer que a expansão do exército revolucionário está começando a se espalhar do Mar do Sul para o Mar do Leste, continuou Orthorin. Antes disso, se o exército revolucionário tivesse algo que se assemelhasse a um quartel-general, sem dúvida teria sido no Mar do Sul. Desde o momento em que Orthorin começou a receber informações sobre eles, as notícias não pararam, relatos do exército revolucionário causando problemas no Mar do Sul, derrubando reinos um após o outro. Diante desse assunto, Spandini assentiu imediatamente com uma expressão séria. No final do ano passado, quando participei da conferência interna em Mary Geoise, todos os comandantes das agências chegaram à mesma conclusão. Com base nas informações atuais, parece que por volta de 1502, logo após o Conselho Mundial, o exército revolucionário começou a fragmentar suas forças no Mar do Sul. Desde então, a maior parte de sua atividade se deslocou para os reinos do Mar do Leste, a ponto de a frequência ter ultrapassado a do Mar do Sul. Portanto, durante nossa reunião de fim de ano, começamos oficialmente a mudar nosso foco de combate ao exército revolucionário do Mar do Sul para o Mar do Leste. Spandini fez uma breve pausa e depois continuou. Você sabe muito bem que o Mar do Leste sempre foi uma região simbólica e de referência para o governo mundial. A Terra Santa trata o Mar do Leste como um de seus pilares fundamentais. Qualquer questão, seja ela grande ou pequena, do Mar do Leste recebe atenção especial. Tenho certeza de que o exército revolucionário entende a importância do Mar do Leste. É por isso que eles têm sido tão ativos lá. Se a estabilidade do Mar do Leste fosse abalada, isso representaria um golpe enorme para a autoridade do governo mundial. O Mar do Sul simplesmente não possui esse nível de influência. Faz sentido. O Mar do Leste é realmente um mar simbólico. Até nós, fuzileiros navais, levamos sua estabilidade muito a sério. Quando o reino de Oikó, no Mar do Leste, foi invadido
invadido por uma grande força pirata. O quartel-general imediatamente enviou um vice-almirante para realizar uma purga em grande escala. Não sei os detalhes exatos, mas supostamente em 6 meses, quase todas as tripulações piratas do Mar do Leste foram dizimadas, disse Orthorin com um aceno pensativo. Em outros mares, incidentes como ataques de piratas a uma nação, mesmo que os danos fossem graves, não levariam a sede a intervir. Mas no Mar do Leste, no momento em que surge um problema, a repressão é rápida e implacável. Tolerância zero. Assim que Orthorin mencionou assuntos da Marinha no Mar do Leste, Spandini pensou por um momento, depois se inclinou para frente e baixou a voz. Após nossa reunião no final do ano passado, o chefe fez um acordo secreto para que a CP-9 trabalhasse em conjunto com a CP-6 e a CP-7. Planejamos atacar o exército revolucionário com força no Mar do Leste. No momento já começamos a designar agentes de alto escalão para se infiltrarem no exército do Leste. O objetivo final é eliminar o alto comando e derrubar Gine do exército do Leste. Orthorin ficou surpreso por um momento antes de perguntar. Você deveria mesmo me contar isso? Você não é um estranho. Está tudo bem, disse Spandini, acenando alegremente com a mão. Era o início do calendário do Círculo Marítimo de 1504. Pelo que Spandini disse, a CP já estava traçando seus planos no Mar do Leste, preparando-se para um grande ataque contra o exército leste do exército revolucionário. Operações como essa geralmente se desenrolavam ao longo de anos, o que significa que quaisquer resultados reais não apareceriam por pelo menos 2 ou 3 anos. Com isso em mente, Orthorin basicamente pôde concluir que essa operação da Ciferpol contra o exército revolucionário acabaria sendo bem sucedida. No curso original dos eventos por volta de 1506, Gine, então comandante do exército do leste, foi capturada pelo governo mundial. Esse golpe praticamente paralisou o exército do leste e trouxe o Mar do Leste de volta ao controle do governo mundial. Nos anos seguintes, o exército revolucionário não causou grandes problemas na região. Após ser capturada, Gine deveria ser enviada para Enies Lobby para ser julgada e depois presa em Impel Down, onde seria torturada para que informações fossem extraídas. Mas as coisas não saíram como planejado. Muito provavelmente, os agentes da CP levaram Gine primeiro até Mary Geoise para exibir sua conquista. Lá, ela chamou a atenção de um dragão celestial e foi levada para o seu harém. Após 2 anos em Mary Geoise, Gine foi diagnosticada com a doença incurável escamas de safira, que arruinou sua aparência. Como resultado, ela foi descartada. Durante esse período, ela deu à luz Gevel e Bonney. Lutando contra a vida, ela viajou para o reino Sorbet no Mar do Sul, onde acabou falecendo. Posteriormente, Bartolomeu Kuma acolheu Bonney e a criou como sua própria filha. Enquanto esses pensamentos passavam pela mente de Orthorin, sua expressão permaneceu calma enquanto ele continuava a trocar informações com Spandini. Por volta do meio do ano, talvez depois do ano novo, estou planejando lançar uma operação de purificação contra a Shinozu no Novo Mundo. Há algo nisso que possa lhe ser útil? Se sim, avise-me com antecedência e providenciarei algo para você, disse Orthorin após tomar um gole de seu chá. A Shinozu? Spandini piscou. Esse é o território de Oshoku. Estou ciente, respondeu Orthorin, revirando os olhos. Você quer que eu lhe diga meus benefícios agora mesmo? Não consigo pensar em nada neste momento. Deixe-me pensar nisso mais tarde, disse Spandini após refletir um pouco. Sem pressa. Pode vir falar comigo a qualquer momento antes que eu tome alguma providência, disse Orthorin com um gesto relaxado de mão. E claro, Spandini entendeu. No momento em que Orthorin mencionou isso, ele já tinha garantido pelo menos algum tipo de crédito de inteligência, mesmo que não tivesse contribuído com nada. Era assim que os figurões funcionavam, simples e grosseiro. Assim que a Shinozu caísse, uma única linha no relatório dizendo CP-9 forneceu apoio de inteligência seria suficiente. Uma frase. E isso por si só já era uma contribuição. Sua repentina investida em a Shinozu. Será que você está se preparando para uma ofensiva em larga escala no Novo Mundo? Planejando assegurar um posto avançado? Perguntou Spandini após refletir sobre o assunto. Mas antes que Orthorin pudesse responder, Spandini pareceu ter tido uma ideia repentina. Ele ergueu uma sobrancelha e sorriu. Você está planejando usar o Oshoku como trampolim para se tornar almirante? Ha. Orthorin caiu na gargalhada. Inicialmente, ele queria dizer que não precisava de Oshoku como trampolim, mas depois reconsiderou. Deixar Spandini entender errado ajudaria a esconder suas verdadeiras intenções. Depois de rir 2 vezes, Orthorin assentiu. Esse é um dos motivos. Derrotar Oshoku vem primeiro, me tornar almirante pode vir depois. Mas assim que eu for promovido, pretendo lançar uma campanha completa no Novo Mundo. Essa parte você adivinhou corretamente. Normalmente, após se tornar um almirante, Orthorin não poderia continuar servindo como comandante da base G5, algo muito irregular para um homem dessa patente. Mas Orthorin já estava preparado para isso. Depois de se tornar almirante, ele pretendia assumir o cargo de supervisor supremo da Marinha nas operações do Novo Mundo, uma função que tradicionalmente pertencia a um almirante. O cargo só pareceu vago porque a geração de almirantes de Sengoku estava incompleta. Capítulo 235. Após Orthorin se tornar almirante, ele naturalmente promoverá seus aliados. Pessoas como Ishi e Momonga, que ainda estão presos ao posto de contra-almirante, certamente subirão junto com ele. Se um líder não garante benefícios reais para seus subordinados, por que eles permaneceriam ao seu lado? Nessa altura, G5 poderia ser entregue a Momonga ou Ishi para administrar. Com G5 como base central do Novo Mundo, Orthorin planeja continuar desenvolvendo o ramo da Marinha do Novo Mundo e avançar com o plano de trazer o Novo Mundo sob controle. Mas tudo isso é assunto para o futuro. Quando Spandini ouviu Orthorin confirmar que pretendia lançar uma campanha no Novo Mundo em seguida, soltou um suspiro. Parece que não vai demorar muito para que todo o Novo Mundo seja mergulhado no caos. Depois de dizer isso, outra coisa pareceu vir à mente. Ah, certo. Você ouviu falar? A Mary Geoise me contou que estão pensando em estabilizar a Ilha dos Homens Peixe. Alguém comentou isso comigo de passagem. Aparentemente, a Mary Geoise pressentiu algum tipo de grande ameaça relacionada à Ilha dos Homens Peixe. Então eles estão considerando tomar alguma providência. Estão até pensando em escolher alguém da Ilha dos Homens Peixe para servir como Shichibukai. Não ouvi falar nada sobre isso, disse Orthorin, franzindo ligeiramente a testa. Mas a Ilha dos Homens Peixe não tem ninguém adequado, não é?
não é? No momento ainda havia vagas entre os Shichibukai. Mihawk havia se tornado um deles após depositar os 20 bilhões, mas desde então o programa não havia avançado por um longo tempo. Os membros atuais eram Crocodile, Slakemin, Doflamingo, Moria e Mihawk, ainda faltando 2 para completar o grupo. Se as coisas tivessem seguido o curso original dos acontecimentos, o próximo Shichibukai deveria ser Jinbe. Mas no momento ele ainda era um funcionário público na Ilha dos Homens Peixe, trabalhando para Netuno e longe de se tornar um pirata. Fisher Tiger também não havia causado nenhuma grande perturbação ainda. Os habitantes da Ilha dos Homens Peixe estavam envolvidos em negócios clandestinos, mas não em pirataria propriamente dita. Foi por isso que Ortorin sentiu que não havia candidatos adequados. Graças aos piratas do Barba Branca, qualquer pessoa na ilha que quisesse ir para o mar geralmente se juntava diretamente ao Barba Branca em vez de formar sua própria tripulação. Exatamente, não há nenhum. Então é apenas um boato inicial. Encontrar um candidato não será fácil. Eu só mencionei isso casualmente, disse Spandini. Após uma breve pausa, ele continuou. Mas e essa tal grande ameaça? Você sabe o que é? Estou realmente curioso. A Ilha dos Homens Peixe pode estar sob o controle do governo mundial, mas nunca teve muita presença. Como uma grande ameaça surgiu de repente? Será por causa dos piratas do Barba Branca? Os olhos de Ortorin mostraram um leve divertimento. Você ouviu falar de alguma movimentação recente da família real de Netuno? Netuno. Spandini vasculhou as informações em sua mente e balançou a cabeça. Nada, mas nossas unidades de proteção não têm muita presença na Ilha dos Homens Peixe mesmo. Você ouviu alguma coisa? A Ilha dos Homens Peixe era um lugar complexo. Devido às tensões raciais, os moradores tendiam a ser reservados. A coleta de informações ali era difícil não apenas para as unidades de proteção, mas para a maioria das organizações, incluindo a Marinha. Antes que Ortorin pudesse falar, Spandini de repente riu. Ah, certo, se alguma coisa conta como movimento, seria a gravidez da rainha Otoime. Mas não pode ser isso que eles querem dizer com uma grande ameaça, certo? Ele estava apenas brincando, mas enquanto ria, percebeu Ortorin observando-o com um leve sorriso cúmplice. Isso fez com que Spandini percebesse algo quase instantaneamente. Sua expressão escureceu. Isso está realmente relacionado com aquele assunto? Você trabalhou conosco na investigação do incidente com o acadêmico naquela época. Você deveria estar familiarizado com armas ancestrais. Você não recebeu nenhuma informação adicional? Perguntou Ortorin. Spandini parou de repente, mas logo em seguida acenou com as mãos. Quanto mais se sabe sobre essas coisas, mais perigosas elas se tornam. É exatamente por isso que eu nunca investiguei o assunto. Muito bem, então vou lhe contar algo em particular. Ortorin baixou a voz. A arma ancestral Poseidon sempre foi herdada por linhagem sanguínea. A família Netuno é a linhagem legítima do castelo Ryugu, por centenas, possivelmente milhares de anos. Uma das principais razões pelas quais eles conseguiram manter um governo estável é justamente porque a linhagem Netuno carrega o sangue de Poseidon. A cada 2 gerações, o sangue de Poseidon desperta em um membro da família real Netuno, geralmente pela linhagem feminina. No momento, o filho de Netuno é da geração em que Poseidon se manifesta. Entendeu? Spandini engoliu em seco, como se algo tivesse acabado de fazer sentido. Você quer dizer que a princesa Otoime pode muito bem dar à luz Poseidon? Se não me engano, a princesa Otoime já deu à luz 3 príncipes da Ilha dos Homens Peixe. Este deve ser o seu 4º filho. Não seria nada estranho ela ter uma princesa, certo? E se uma princesa realmente nascer, há uma grande chance de que ela seja Poseidon. Ortorin assentiu. Entendo. Isso explica tudo. Spandini finalmente compreendeu as camadas ocultas por trás da situação. Não é de admirar que o governo mundial de repente quisesse fortalecer as relações com a Ilha dos Homens Peixe. Sua arma nuclear estava prestes a nascer. Percebendo a gravidade da situação, Spandini não ousou continuar. Ele mudou de assunto rapidamente. Certo, houve uma notícia interessante recentemente. Não sei se você já ouviu falar. Tem a ver com os piratas do Barba Branca. Que novidades? Tenho estado viajando esses dias, então não tenho acompanhado nada, perguntou Ortorin curioso. Aconteceu por volta do final do ano, pouco depois da sua luta com o Barba Branca. Os piratas do Barba Branca chegaram à Ilha Wilston, no Novo Mundo, e o próprio Barba Branca acabou envolvido em um escândalo enorme, disse Spandini, meio divertido. Ah, é? Que escândalo? Perguntou Ortorin ainda mais interessado. Aparentemente, os piratas do Barba Branca planejavam descansar ali, mas do nada sua antiga paixão o encontrou. Spandini ergueu as sobrancelhas, pronto para fofocar. Você já ouviu falar da antiga paixão do Barba Branca, não é? O boato circula pelos mares há mais de 10, talvez 20 anos. Eu sei. Dizem que isso remonta à época de Rocks. Algo sobre Barba Branca se envolvendo com alguém no navio. Qual era o nome dela mesmo? Buckingham. Ortorin assentiu. Exatamente. Aquela mulher apareceu com um adolescente, alegando que ele era filho biológico do Barba Branca. Dizem que o Barba Branca ficou tão furioso que empalideceu. Spandini deu uma gargalhada sonora. Então aquele garoto é mesmo filho de Nelgat? Ele tem vários filhos nos mares, mas nenhum que seja biologicamente seu, certo? Perguntou Ortorin, completamente divertido. Com base na vigilância da nossa divisão de proteção contra a crise sobre os piratas do Barba Branca, é extremamente improvável. O garoto tem 15 anos, certo? A cronologia não bate. Os piratas Rock se dissolveram há mais de 20 anos, e não há registro de Barba Branca ter tido contato com aquela mulher desde então. Um garoto de 15 anos aparecendo de repente agora? Impossível. Spandini descartou a ideia com um gesto de mão, mas após uma breve pausa seu tom tornou-se mais sério. No entanto, de acordo com nossas informações, este jovem de 15 anos chamado Edward Veville parece ter um talento notável. Ele tem potencial para se tornar muito forte. Quando a CP recebeu essa informação, consideramos imediatamente a possibilidade de recrutá-lo. Mas, dada a sua idade, parece improvável. Ortorin não estava particularmente interessado no próprio Veville. O que o divertia era a situação. Nelgat, uma figura tão importante, sendo enganado dessa forma. O que ele devia estar sentindo? Quanto mais Ortorin pensava nisso, mais engraçado ficava. Na próxima vez que encontrasse Nelgat, ele poderia até entrevistá-lo, perguntar o que ele achava de todo o fiasco. Era apenas um assuntozinho divertido. Depois de fofocarem um pouco sobre a vida privada do Barba Branca, passaram a falar de outros escândalos. Ortorin chegou a compartilhar alguns detalhes sobre a rixa entre o almirante Sengoku e o chefe do Estado-Maior Aki, o que Spandini achou absolutamente fascinante. Essas fofocas e rumores sussurrados apenas fortaleceram o vínculo entre Ortorin e Spandini. É assim que se constroem amizades. Capítulo 236.
Nos dias seguintes, Ortorin passou a maior parte do tempo na companhia de Spandini. O cara nem se deu ao trabalho de esconder o trabalho dele, o que permitiu a Ortorin ter uma boa ideia de como a organização CP funcionava. Não que alguma dessas coisas fosse particularmente importante. Assim que percebeu que o momento era oportuno, Dragon deveria chegar em breve, Ortorin finalmente encerrou esse período amigável, repleto de fofocas, mas, no fim das contas, inútil com Spandini. Ele embarcou em um navio de guerra, deixou Enies Lobby e rumou para o arquipélago Sabald. No convés, Ortorin estava sentado num pequeno banco dobrável com uma vara de pesca na mão, pronto para uma pescaria marítima despretensiosa. Mas era óbvio que sua sorte continuava péssima. Tudo que ele pescava era alga marinha e um monte de lixo inútil, nada que valesse a pena guardar. Justo quando Ortorin pensava que talvez precisasse mudar para algum método de pesca que utilizasse novas energias, o Dendemushi em seus braços tocou de repente. Ele tirou a arma do bolso. Era do seu amigo Doflamingo. Sem hesitar, Ortorin respondeu. Doflamingo? O que te fez ligar do nada? Precisa que eu intervenha e resolva alguma coisa? Perguntou Ortorin rindo. Enquanto isso, Doflamingo ainda estava no Mar do Norte, relaxando no convés de seu flamingo, aproveitando o sol e bebendo vinho tinto, e não pescando como Ortorin. Fufufufufufu, faz um tempinho, né? Pensei em dar um alô e manter a conexão. Disse Doflamingo alegremente. Então imediatamente mudou de assunto. A propósito, aquele assunto que você me pediu para investigar, o das 3 irmãs. Tudo correu bem depois? Ah, isso está quase concluído. Provavelmente você verá nos jornais em breve, respondeu Ortorin casualmente. Doflamingo piscou, confuso. Esse tipo de coisa poderia virar notícia? Os documentos? Perguntou ele. Sim, deve ser algo que te deixe de bom humor. Estou planejando reduzir Mary Geoise a cinzas? Disse Ortorin com total convicção. Doflamingo, ele ainda não entendia qual era a ligação, mas estava absolutamente abalado. Vendo que Ortorin claramente não tinha intenção de explicar mais, Doflamingo, sabendo quando não devia ser intrometido, não perguntou mais nada. Em vez disso, até o encorajou um pouco, dizendo-lhe para despejar mais alguns barris de combustível quando chegasse a hora. Após mais algumas frases de conversa fiada, Doflamingo finalmente chegou ao ponto principal. Ouvi dizer que o Dr. Vegapunka está sob custódia dos fuzileiros navais. Você tem algum contato com ele? Vegapunka? Ortorin pareceu confuso. Eu tenho alguma ligação com ele, mas por que está perguntando? Você não está planejando atacá-lo, está? Se for o caso, deixe-me dar um conselho. Queimar Mary Geoise não é nada, contanto que as consequências sejam administradas adequadamente. Mas se você encostar um dedo no Dr. Vegapunka, isso é realmente tocar na balança reversa do governo mundial. Não estou tentando prejudicá-lo. Por que faria isso? Doflamingo esclareceu rapidamente e continuou. É o seguinte. Estive em Flevance recentemente tratando de assuntos relacionados à situação do chumbo branco. Conheci um garoto interessante lá. Gostei muito dele, mas ele também sofre da síndrome do chumbo branco. Gostaria de saber se há alguma maneira de ajudá-lo. Entendo. Os olhos de Ortorin brilharam de curiosidade. Que tipo de criança consegue te deixar tão interessado? O nome dele é Trafalgar Law. Vou apresentá-lo na próxima vez que nos encontrarmos. Especial? Não exatamente. Eu só o acho agradável aos olhos. Esse garoto me lembra um pouco de mim mesmo quando era jovem, disse Doflamingo com um tom levemente nostálgico. Então você está perguntando se o Dr. Vegapunka teria uma maneira de tratar a síndrome do chumbo branco, certo? Ortorin deu uma risadinha. Sim, é isso que eu espero, respondeu Doflamingo suavemente. Quando a oportunidade surgir, perguntarei por você. Ortorin fez uma pausa antes de continuar. Mas, embora o Dr. Vegapunka tenha de fato alcançado muito na ciência biológica, você não deve depositar muita esperança na cura da síndrome do chumbo branco. Acho que essas habilidades estranhas concedidas pelas Akuma no Mi podem ser mais úteis. Você é melhor do que eu nessa área, começar por esse ângulo é mais realista. Entendo. Também já pensei nisso, respondeu Doflamingo. Como se de repente lhe tivesse ocorrido uma ideia, Ortorin perguntou. Bem, falando em doenças raras, você já ouviu falar de escamas de safira? Escamas de safira. A voz de Doflamingo se tornou tensa de surpresa. Onde você ouviu falar disso? Eu estava conversando casualmente com um amigo da organização CP outro dia, e o assunto surgiu. O que houve? Ortorin foi pego de surpresa pela intensidade da reação de Doflamingo. Ao ouvir que Ortorin só tinha ouvido isso de outra pessoa, Doflamingo finalmente se acalmou um pouco. Seu tom de voz baixou. Essa doença, como posso dizer, é uma doença hereditária transmitida pela linhagem sanguínea, mas também existe uma chance muito pequena de transmissão. Ela aparece principalmente em Mary Geoise, dentro da própria linhagem dos dragões celestiais. Dragões celestiais, murmurou Ortorin. Então era realmente esse o caso. Sim, não sei exatamente como a doença surgiu, mas imagino que tenha algo a ver com os hábitos de coleção desorganizados dos dragões celestiais. Alguns deles gostam de acasalar com raças quase extintas só porque as acham interessantes ou divertidas. Acontece com mais frequência do que você imagina. A escama de safira apareceu pela primeira vez em Mary Geoise há pelo menos 200 anos. Não há provas concretas, mas é muito provável que algum dragão celestial, agindo por capricho, tenha acasalado com alguém de fora que tinha doença. Provavelmente foi assim que ela entrou na linhagem de Mary Geoise. Mais tarde, parece que os dragões celestiais exterminaram todas as raças e indivíduos ligados a essa doença fora de seu mundo. Então agora ela só pode aparecer em Mary Geoise, explicou Doflamingo. Após compreender esses detalhes ocultos, Ortorin perguntou. Então é completamente incurável? Não completamente. Nos últimos 2 séculos, houve dragões celestiais que desenvolveram sintomas, e aqueles que podiam ser curados foram curados. Mas pelo que eu vi, tratar essa doença consome uma quantidade enorme de recursos. É extremamente caro. Até mesmo os dragões celestiais sentem o impacto. Então, eles só ativam os protocolos de tratamento se a doença aparecer em um membro direto da linhagem sanguínea. Se não for um descendente direto, digamos, um filho ilegítimo. Então, uma vez descoberto, ele é basicamente abandonado, explicou Doflamingo. Entendo. Ortorin ergueu uma sobrancelha, finalmente compreendendo. Agora era óbvio, Ginny nunca valerá os recursos necessários para tratá-la. Então, simplesmente a descartaram. Mas, de acordo com a explicação de Doflamingo, os dragões celestiais normalmente eliminariam esses pacientes. Então, como Ginny conseguiu deixar Mary Geoise viva? Não foi como se os dragões celestiais de repente tivessem desenvolvido uma consciência e decidido deixá-la ir por
pena. Enquanto Ortorin refletia sobre isso, de repente fez a conexão. De acordo com a cronologia original, Ginny escapou da Terra Santa por volta de 1506 do calendário do Círculo Marinho. E em 1506, um incidente grave estava previsto, o incêndio do navio Mary Geoise por Fisher Tiger. Juntando tudo, finalmente fez sentido. Muito provavelmente, Ginny só conseguiu escapar porque o ataque de Fisher Tiger criou a oportunidade perfeita. Depois de discutirem o assunto por um tempo, Doflamingo acrescentou: certo, tenho outra notícia para te contar. O que é isso? Perguntou Ortorin um tanto curioso. A Goru no Mi do tipo Paramecia, temos uma pista. Corre o boato de que alguém avistou a fruta na ilha Shanfengekela na primeira metade da Grand Line. Ainda não sabemos se alguém já a comeu. Já enviei pessoas para rastreá-la. Devemos ter resultados em breve, disse Doflamingo. Fantástico, exclamou Ortorin entusiasmado. Assim que for encontrado, quero tanto o usuário da habilidade quanto a Akuma no Mi. Entendido, respondeu Doflamingo com um sorriso. Após conversarem sobre alguns outros assuntos diversos e perceberem que não havia mais nada importante a discutir, os dois encerraram a chamada sem demora. Ao mesmo tempo, Ortorin recolheu a linha de pesca. Mais um dia de mãos vazias. Ele olhou para o distante arquipélago Sabaldi, agora visível no horizonte, e não pôde deixar de pensar que devia ser porque estava a caminho de encontrar Dragon. Era por isso que sua sorte era tão ruim. Nem uma única captura. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 237. Quando o navio de guerra se aproximava do porto do arquipélago Sabaldi, Ortorin desapareceu do convés num relâmpago. Quando pousou novamente, já estava parado em frente ao bar de extorsão da Shaq. Mesmo antes de entrar, Ortorin já pressentia a atmosfera estranha no local. E de fato, ao abrir a porta, encontrou Dragon sentado rigidamente no sofá. Do outro lado, Hyleg estava sentado com a mesma rigidez. Os dois se encaravam, trocando uma conversa fiada constrangedora. O ar estava pesado de desconforto. Ao ouvir o barulho na entrada, Dragon virou a cabeça e encontrou o olhar de Ortorin. Mas antes que Dragon pudesse cumprimentá-lo, Ortorin lançou-lhe um olhar cheio de desdém, seguido de um impaciente tique. Dragon, se bem me lembro, foi você quem me convidou. Por que você está com essa cara de quem morreu assim que me viu? Dragon franziu a testa, claramente irritado. Ortorin aceitou casualmente uma bebida de Madame Shaq atrás do balcão, tomou um gole e respondeu irritado. Por sua causa, minha sorte foi péssima hoje. Não peguei um peixe sequer. Dragon parou de repente e bateu com a mão na mesa. Que diabos? Agora você está me culpando por tudo? Por mais estranho que pareça, a discussão sem sentido entre eles rapidamente dissipou a tensão desconfortável que pairava na loja. Sem perceber, Hyleg começou a sorrir, divertido. Ortorin não se deu ao trabalho de discutir mais. Sentou-se no sofá com a bebida na mão e perguntou: você veio sozinho? Com a pouca confiança que tenho em você? Mesmo que eu trouxesse um grupo, não deixaria você vê-los, disse Dragon sem rodeios. Após uma breve pausa, ele continuou: chega de bobagens. Podemos falar sobre o seu plano agora, certo? Ortorin assentiu. Este homem dispensa apresentações, não é? Rei das Trevas, Silvers Hyleg. Hyleg não disse nada e simplesmente sorriu para Dragon, que retribuiu o gesto com um aceno educado antes de dizer: fuzileiros navais piratas, o exército revolucionário, você realmente conseguiu reunir uma formação interessante. Ignorando o comentário de Dragon, Ortorin continuou: o primeiro passo do plano é convidar Shiki para participar. Dragon pescou. A confusão em seu rosto foi imediata. Quem? Shiki. Exatamente. E você não pode me interromper toda vez que eu abro a boca? Deixe-me terminar primeiro. Faça suas perguntas depois. Ortorin lançou-lhe um olhar frustrado. Esse cara não tinha nenhuma educação, sempre cortando as pessoas. A expressão de Dragon se contraiu, mas ele se obrigou a permanecer em silêncio. Fase 1. Convide Shiki para se juntar a nós, o que significa que primeiro teremos que tirá-lo de Impel Down. Fase 2. Lance um ataque contra Mary Geoise em nome e estilo de Shiki. Isso reduzirá bastante a reação negativa que vocês sofrerão depois, ótimo para o exército revolucionário. Depois disso, seu exército revolucionário dará continuidade ao ataque. Oficialmente vocês podem alegar que cooperaram com Shiki, que até o resgataram se quiserem. Só não deixem minha participação escapar. Afinal, sou fuzileiro naval, e isso não seria apropriado. Fase 3. Mary Geoise mantém inúmeros escravos, pessoas sequestradas de todo o mundo, de todas as origens. O sofrimento delas é uma vergonha também para os fuzileiros navais. Portanto, além de incendiar Mary Geoise, o outro objetivo principal é libertar esses escravos. Essa é a principal razão pela qual convidei o exército revolucionário a participar. Ortorin fez uma pausa, erguendo o copo para umedecer a garganta. A essa altura, os olhos de Dragon já exibiam um leve brilho de excitação e expectativa. Quantos escravos havia em Mary Geoise? Ele não tinha certeza do número exato, mas milhares pareciam prováveis. Dezenas de milhares não eram impossíveis. Dragon compreendeu imediatamente o raciocínio de Ortorin. Aqueles escravos desprezavam o governo mundial. Se ao menos metade deles optasse por se juntar ao exército revolucionário, isso só significaria obter uma força enorme e inabalável contra o regime. Uma força de verdadeiros guerreiros revolucionários. Além do valor estratégico, libertar os povos oprimidos e escravizados pelo governo mundial era fundamentalmente um dos maiores ideais do exército revolucionário. Concretizar esse objetivo seria um enorme impulso para sua causa e reputação. Enquanto Dragon ponderava sobre as implicações, Ortorin prosseguiu. Fase 4. Evacuação total. Seu exército revolucionário precisará preparar um grande número de navios para receber os escravos libertados e retirá-los em segurança. Esse será o passo final da nossa cooperação. Assim que estiver concluído, nos dispersaremos. Não importa o que aconteça depois, nenhum dos lados prejudicará o outro. Sem objeções, certo? Sem objeções. Mas tenho duas perguntas. Dragon ergueu o copo, tomou um gole e olhou diretamente para Ortorin. Pode falar. Eu explico, respondeu Ortorin sem hesitar. Primeiro, você me disse pelo Dendemushi que queria se tornar um almirante e precisava da minha ajuda. Como isso se conecta com toda essa operação Mary Geoise? Segundo, qual é a situação com Shiki? Ele faz parte da nossa cooperação? E como vamos tirá-lo de Impel Down? Respondendo à primeira pergunta, Mary Geoise está passando por um período especial. Como já lhe disse, o comandante em chefe está prestes a ser transferido. Já expliquei isso claramente no Dendemushi. Não pretendo esperar que ele se aposente discretamente. Ao queimar Mary Geoise, forçarei
sua renúncia em desgraça. Depois disso, capturarei Shiki imediatamente. Isso acalmará a fúria de Mary Geoise e me renderá uma conquista excepcional. Combinando esses dois pontos, o almirante da frota Kong terá todos os motivos para assumir o cargo de comandante em chefe. Assim que o almirante da frota for transferido, todas as subsequentes reorganizações navais ocorrerão naturalmente, e eu me tornarei o novo almirante. Isso responde à sua pergunta, perguntou Ortoren encarando Dragon. Dragon já tinha ouvido esse plano pelo Denden Mushi, mas ainda queria confirmá-lo pessoalmente, ver Ortoren dizer isso com os próprios olhos. E a verdade era inegável. Esse tal de Ortoren era absolutamente implacável. Mencionei você brevemente para Heilig mais cedo, disse Dragon. Ele me disse que o governo mundial tem sorte de ter alguém como você. E honestamente, ele não estava errado. Ortoren não se importava nem um pouco com os dois cochichando pelas suas costas. Continuou imperturbável. Quanto a Shiki, sim, ele é crucial para a operação, mas não é um parceiro de verdade. Podem considerá-lo nosso bode expiatório. Estamos tirando de Impel Down por dois motivos. Primeiro, para usar o nome dele para atacar Mary Geoise. Segundo, para transformá-lo em um trampolim para os fuzileiros navais. Além disso, ele é inútil. Precisamos apenas criar a ilusão de que ele escapou de Impel Down. Feito isso, podemos eliminá-lo e eu farei bom uso disso depois. Nada disso envolve vocês. Certo. Então, voltando à minha segunda pergunta. Dizem que Impel Down é impenetrável. Como exatamente vamos libertar Shiki? Perguntou Dragon, coçando o queixo. Ah, essa dificuldade? Eu já a resolvi enquanto vocês estavam a caminho. Enquanto falava, Ortoren tirou um conjunto de documentos, 3 cópias idênticas, e os entregou a Dragon, Heilig e Shak. Este é o guia de fuga e o plano operacional escrito pessoalmente por Magellan, o diretor-chefe de Impel Down. Contanto que o sigamos, Impel Down cooperará plenamente conosco durante este período. Dragon aceitou os papéis, mas quanto mais ouvia, mais confuso ficava. Que diabos? O diretor da prisão de Impel Down, após saber que você quer ajudar um prisioneiro a escapar, escreve pessoalmente um guia detalhado sobre como fugir com sucesso. Será que um ser humano deveria ser capaz de fazer isso? Suas conexões, Ortoren, evoluíram para algo incompreensível? Não, falando sério, o que está acontecendo com o governo mundial agora? Sua estrutura interna se tornou tão caótica que nada mais faz sentido? A marinha ajudando um pirata a escapar? O diretor da prisão está cooperando. Então, o exército revolucionário, piratas e a marinha trabalharam juntos para incendiar o navio Mary Geoise. Tic. Pela primeira vez, Dragon sentiu genuinamente como se toda a sua visão de mundo estivesse lutando para acompanhar esta era. Totalmente surreal, completamente absurdo. E absolutamente inacreditável. Capítulo 238. Embora a mente de Dragon estivesse repleta de perguntas, ele acabou se contendo e não expressou nenhuma queixa sobre Ortoren ou sobre aquela situação completamente surreal. Ele abriu o arquivo silenciosamente e começou a ler. De tempos em tempos, seus olhos se arregalavam em surpresa, e depois de um tempo, essa surpresa se transformava em compreensão, e então em uma aprovação relutante. Após um longo silêncio, Heilig falou primeiro. Tenho que dizer, um plano feito por um verdadeiro profissional é realmente algo excepcional. Só de olhar para ele, você percebe o quão confiável é. Faz Impel Down parecer muito menos indestrutível do que dizem as lendas. O plano de fuga de Magellan era extremamente viável. Não se tratava de uma estratégia sem cérebro, como avançar do nível 1 para o nível 6 e depois abrir caminho lutando bravamente para sair. Impel Down afirmou publicamente que havia apenas uma entrada e uma saída, mas na verdade a prisão foi projetada com 2 pontos de acesso ao seu interior. O primeiro era o portão principal, aquele que Ortoren visitará da última vez que fora a Impel Down como convidado. O segundo, conhecido por quase ninguém, ficava no nível 4, o andar que abrigava tanto o Inferno Ardente quanto o escritório de Magellan. Este andar tinha funções mais práticas. Além dos prisioneiros do Inferno Ardente, também abrigava o escritório do diretor, a cozinha e o mais importante, o celeiro. E o celeiro era a chave. O suprimento de alimentos de Impel Down vinha em parte do quartel-general dos fuzileiros navais, que periodicamente enviava navios de guerra carregados de provisões. A outra parte vinha do próprio sistema autossustentável de Impel Down, um projeto de emergência criado para garantir que a prisão não entrasse em colapso por falta de alimentos caso fosse sitiada. Esse sistema de autossuficiência dependia de uma abertura secreta no celeiro que dava acesso direto ao fundo do mar. De lá, criaturas especiais conhecidas como gorilas azuis, treinadas e controladas por Impel Down, mergulhavam no oceano profundo, caçavam reis dos mares próximos, os abatiam para obter grandes quantidades de carne e transportavam os suprimentos de volta por essa passagem secreta para alimentar a prisão. Somente a equipe interna conhecia esse canal. Ortoren também sabia, afinal, na história original, os gorilas azuis de fato transportaram carne de rei do mar para a prisão por essa mesma rota. Mas Ortoren quase havia se esquecido disso até que Magellan mencionou o assunto ao elaborar o plano. A proposta de Magellan era simples. A equipe de Ortoren se infiltraria em Impel Down por meio dessa passagem submarina ou a invadiria por ali. Da entrada do celeiro, eles tomariam o elevador, seguiriam direto para o nível 6 e resgatariam Shiki. Após resgatá-lo, eles retornariam ao nível 4, fariam uma pequena apresentação e então escapariam com Shiki pela mesma rota. O plano estava repleto de detalhes, mapas internos, anotações sobre rotas, janelas de tempo. Magellan havia preparado tudo. Contanto que Ortoren o notificasse antes da operação, o lado de Impel Down desempenharia seu papel conforme o combinado. O plano é sólido sem dúvida, disse Dragon. Mas ainda há um grande problema. Para entrar por essa rota, precisamos de alguém com habilidades excepcionais de natação. Enquanto falava, ele ergueu o olhar para Heilig. A habilidade de Heilig para nadar era famosa. O homem nadava por diversão, estilo livre através do Cowbelt, nada menos. Ele chegou a nadar várias vezes do arquipélago Sabaldi direto para a Amazon Lily. Sua habilidade para nadar era realmente de primeira linha. É claro que ele também já tinha virado o barco algumas vezes. Anos atrás, ele quase se afogou ao realizar uma dessas acrobacias. Por pura sorte, Ashi, da Ilha dos Homens Peixe, o resgatou e o trouxe de volta para Sabaldi. Esse incidente foi o motivo pelo qual Heilig e Ashi se tornaram amigos próximos. Ao ver Dragon olhar para ele, Heilig não hesitou. Ele assentiu e disse, eu consigo lidar com essa parte. Mas se for só eu vai ser um problema.
Qual de vocês dois consegue fazer isso? Ortoren e Dragon trocaram um olhar constrangido. Ambos eram usuários de Akuma no Mi, não havia a menor chance de qualquer um deles saber nadar. Vocês, revolucionários, não tem nenhum homem-peixe habilidoso? Tragam os dois. Ortoren imediatamente transferiu a responsabilidade. O rosto de Dragon se contraiu levemente. No momento, realmente não temos ninguém adequado. Na história original, o exército revolucionário eventualmente conseguiu especialistas em homens-peixe, como a Ku que apareceu em Dressrosa. Mas naquele momento, a Dragon ainda não havia desenvolvido o exército revolucionário a esse ponto, o que tornava as coisas um pouco embaraçosas. Após uma breve pausa, Dragon continuou. Honestamente, não precisaremos dos homens-peixe apenas para a fuga da prisão. Mesmo a evacuação após o incêndio da Terra Santa exigirá a ajuda deles. Não posso simplesmente deixar a frota do exército revolucionário navegar livremente até o porto perto de Mary Geoise. Posso? Ele não estava errado. Transportar tantos escravos da Terra Santa certamente exigiria uma frota. Na história original, Fisher Tiger conseguiu com apenas um navio, pois suas habilidades eram limitadas. Ele só podia ajudar aqueles que tinham a sorte de embarcar. A maioria dos escravos, apesar de libertados, não conseguiu escapar e teve que contar com a própria sorte. Ginny, Tesouro e as irmãs Boa, por exemplo, nenhuma delas embarcou no navio de Tiger. O plano de Dragon era diferente. Ele pretendia transportar o máximo de escravos possível, e um único navio não seria suficiente. Eles precisavam de uma frota. Mas se o exército revolucionário tentasse enviar uma frota para perto de Mary Geoise, seria suicídio. O governo mundial não era um bando de espectadores, e o quartel-general da Marinha jamais permitiria tal coisa. Se os revolucionários se aproximassem abertamente, a grande frota da Marinha poderia cercá-los em minutos. O significado de Dragon era claro. Eles precisavam de aliados entre os homens-peixe. Os homens-peixe poderiam ajudá-los na fuga da prisão e revestir a frota para viagens subaquáticas, permitindo que as embarcações se movessem invisíveis pelas profundezas do mar até as proximidades do porto da Terra Santa, emergindo apenas no momento certo. A evacuação também exige muitos homens-peixe, continuou Dragon. Se dependermos do revestimento, a frota não pode ficar exposta na superfície. Se o revestimento se romper ao entrar em contato com o ar, teríamos que revestir tudo novamente antes de mergulhar de novo. Algo completamente impossível quando cada segundo conta. E sem viagens em águas profundas, os fuzileiros navais isolariam imediatamente o mar ao redor do Mary Geoise assim que algo acontecesse. Não teríamos como escapar. Portanto, a melhor solução é manter nossos navios aguardando debaixo d'água. Em seguida, um grande número de homens-peixe transportará os escravos libertados da superfície diretamente para as embarcações submersas. O revestimento permanece intacto e podemos nos retirar imediatamente após concluir a operação, concluiu Dragon. Ortoren não disse nada. Quando chegou a hora de escolher alguém que pudesse ajudar, ele tinha um candidato perfeito, o herói original deste evento, Fisher Tiger. Mas esta operação deveria ser colaborativa. Se cada parte crucial dependia dele, para que serviam estes dois, afinal? Então Ortoren permaneceu em silêncio para ver se eles conseguiriam encontrar uma solução por conta própria. Caso contrário, ele interviria e pareceria ainda mais capaz por isso. Após terminar sua explicação, Dragon olhou para Ortoren e Hyleg e suspirou. Para ser honesto, eu realmente não tenho contatos na Ilha dos Homens-Peixe. Se algum de vocês tiver um plano melhor, ou alguém que possa ajudar, eu ficaria grato. Hyleg estava imerso em pensamentos. Combinando o plano de fuga da prisão com a análise de Dragon, ele percebeu que era sólido, confiável, seguro. Analisando todo o plano até então, ele percebeu que não havia contribuído muito. Além de ter sido extorquido por Ortoren, seu papel fora praticamente inexistente. Ortoren, por sua vez, fizera tudo. Conceber o plano, garantirá a cooperação de Impel Down, obtiveram um mapa da rota para a Terra Santa e até mesmo recrutar o exército revolucionário. Se essa operação fosse bem sucedida, o crédito de Ortoren seria enorme. E Dragon estava se mostrando extremamente confiável, oferecendo-se para assumir a culpa, reunindo uma frota para arriscar tudo. Ele também estava carregando uma grande parte do plano. E quanto a Hyleg? Ele praticamente não fez nada. Com um leve suspiro, Hyleg finalmente falou. Eu tenho alguns contatos na Ilha dos Homens-Peixe. Conheço um jovem homem-peixe. Ele me disse que seu chefe é incrivelmente influente, conhecido como o padrinho do submundo da Ilha dos Homens-Peixe. Ele comanda dezenas de milhares, talvez até mais, de poderosos lutadores homens-peixe. Se conseguíssemos convencê-lo a ajudar, todos os nossos problemas estariam resolvidos. Então a questão é, perguntou Dragon, em tom baixo, ele concordará? O que seria necessário para convencê-lo? Segundo meu amigo, o chefe dele se preocupa muito com seu povo e é muito leal. Já existem muitos homens-peixe e sereias escravizados em Mary Geoise. O que planejamos fazer os beneficiaria diretamente. Esse raciocínio pode convencê-lo, mas não posso ter certeza. Precisaremos encontrá-lo primeiro. Só então saberemos se ele está disposto a ajudar e quais condições ele poderá impor, disse Hyleg, com um brilho sério e pensativo nos olhos. Capítulo 239. Seja Ortoren, Dragon ou Hyleg, os três eram pessoas que agiam rapidamente assim que um plano era definido. Agora que a operação estava planejada, qualquer novo problema que surgisse precisava ser resolvido imediatamente. Já que Hyleg havia mencionado que tinha contatos na Ilha dos Homens-Peixe, eles agiriam imediatamente. Hyleg primeiro sacou seu Denden Mushi e contatou a Shi para confirmar se seu chefe havia estado ausente recentemente. Depois de descobrir que ele ainda estava na Ilha dos Homens-Peixe, Hyleg propôs uma visita. A Shi rapidamente avaliou a atitude de seu chefe. Inesperadamente, Fisher Tiger pareceu ter uma impressão favorável de Hyleg e concordou com a reunião sem hesitar. Como especialista em revestimentos e veterano de longa data do arquipélago Sabaldi, Hyleg sempre mantinha um pequeno barco totalmente revestido pronto para si e para Shaq, caso precisassem fugir debaixo d'água a qualquer momento. Assim, não havia necessidade de perder tempo com o revestimento. Ortoren, Dragon e Hyleg partiram imediatamente juntos para a Ilha dos Homens-Peixe. Dragon, como líder do exército revolucionário, passou anos jogando de gato e rato com o governo mundial ao redor do globo. A Ilha dos Homens-Peixe era certamente um lugar que ele já havia visitado antes. Quanto a Hyleg, isso era óbvio. Durante seus anos navegando com os piratas do Roger, ele entrou e saiu do Novo Mundo inúmeras vezes. A Ilha dos Homens-Peixe era praticamente um segundo lar para ele. Ele era até mesmo muito amigo de Netuno, o rei da Ilha dos Homens-Peixe. Ortoren, por outro lado, estava visitando o local pela primeira vez. Como oficial de alta patente da Marinha, ele nunca precisou se arriscar viajando até a Ilha dos Homens-Peixe para entrar no Novo Mundo.
Simplesmente cruzar a Red Line era mais conveniente. E em suas funções diárias, ele praticamente não tinha nenhuma interação com a Ilha dos Homens-Peixe. Então, naturalmente, ele nunca tinha estado lá. A distância entre a Ilha dos Homens-Peixe e o arquipélago Sabaldi parecia intimidante. Uma estava na superfície do mar, a outra a 10.000 metros de profundidade, mas, na realidade, estavam a apenas cerca de 10 quilômetros de distância. Com a navegação experiente de Heilig, a viagem em alto mar levou menos de meio-dia. Logo, Orthorin e os outros chegaram ao porto de Coral Rio. Ao chegar em terra firme, Orthorin contemplou a paisagem vibrante e deslumbrante de Coral Rio e não pôde deixar de murmurar. O mundo subaquático é muito mais colorido do que eu imaginava. Faz muito tempo que não venho à Ilha dos Homens-Peixe, disse Dragon após observar os arredores. Da última vez que estive aqui, tudo era um caos. Os habitantes eram extremamente hostis a humanos como nós. Então realmente faz um bom tempo Rio Heilig. Depois que a grande era dos piratas começou, a Ilha dos Homens-Peixe sofreu muito. Felizmente, Barba Branca interveio, hasteou sua bandeira e declarou este lugar seu território. Desde então, embora alguns tolos imprudentes ainda venham causar problemas, a situação geral melhorou bastante. A grande era dos piratas? Não foram vocês piratas que causaram isso. E agora falam disso como se tivessem orgulho, disse Orthorin com um olhar de puro desprezo. O rosto de Heilig se contraiu. Ele queria refutá-lo, mas não conseguia porque Orthorin estava absolutamente certo. No fim, ele engoliu as próprias palavras. Como não se tratava de uma visita oficial, Orthorin não estava vestido como um fuzileiro naval. Seu traje era casual, e dada a distância da Ilha dos Homens-Peixe do mundo exterior, mesmo sem um disfarce adequado, ninguém o reconheceu. O mesmo aconteceu com Heilig e Dragon. Os três caminharam pelo porto de Coral Rio sem chamar muita atenção. Mas ao longo do caminho, algo estranho aconteceu. Orthorin era extremamente popular. Não importava a barraca de rua que abordassem, fosse administrada por homens-peixe ou sereias, todos cumprimentavam Orthorin calorosamente. Mas Dragon e Heilig era uma história completamente diferente. As pessoas mal os notavam. Muitas não queriam falar com eles de jeito nenhum. Suas expressões eram de irritação e repulsa. E aí, bonitão e forte? Quer me oferecer uma xícara de café lá na frente? Disse uma linda sereia, entrelaçando seu braço no de Orthorin, fazendo um convite afetuoso. Orthorin riu e educadamente recusou o convite. Não era a primeira vez que uma sereia atraente o abordava naquele dia. Depois de atravessarem o movimentado mercado, quanto mais se aproximavam da Rua dos Homens-Peixe, mais decadente o ambiente se tornava. Os vendedores diminuíam, substituídos por homens-peixe robustos com expressões ferozes. Eles se espreguiçavam nas entradas de becos escuros, fumando, bebendo e encarando o grupo com aberta hostilidade. No entanto, havia algo estranho. Sempre que esses homens-peixe olhavam para Orthorin, seus olhares penetrantes e desconfiados suavizavam-se, tornando-se quase amigáveis. Mas quando seus olhos se voltavam para Heilig e Dragon, a hostilidade permanecia inalterada, fria, ressentida e desdenhosa. Esse Dragon perplexo. Será que Orthorin era mesmo tão encantador? Tão universalmente simpático? Ainda confusos, eles logo entraram na área da Rua do Homem-Peixe e finalmente avistaram o jovem amigo de Heilig, Ashi, esperando por eles. Ashi caminhou alegremente até eles, acenando. Heilig, faz tanto tempo que você não visita a Ilha dos Homens-Peixe. Hahaha, Ashi. Ver você ainda tão animado me deixa mais tranquilo, respondeu Heilig alegremente, cumprimentando-o calorosamente. Em seguida, ele apresentou Orthorin e Dragon. Ashi, por sua vez, não os tratou de forma diferente e conversou com o grupo de maneira amigável. Só então Dragon finalmente fez a pergunta que o estava incomodando. Ashi, eu realmente não consigo entender isso. Por que todos na Ilha dos Homens-Peixe reagem de forma completamente diferente a mim do que a Orthorin? Ashi piscou. Então respondeu naturalmente, porque ele não é humano. Nós, homens-peixe, não gostamos muito de humanos. Isso não é normal? Dragon. Ele se virou para encarar Orthorin, examinando-o de cima a baixo. Então, como se finalmente tivesse se dado conta, exclamou. Droga, eu quase tinha me esquecido. Você não é humano. Você é um mestiço da tribo Min. Orthorin cruzou os braços sobre o peito com uma indignação exagerada. O quê? Isso soou como discriminação. Você está menosprezando a nobre tribo Min ou algo assim? Dragon rangeu os dentes e o encarou com raiva antes de continuar. Mas à primeira vista, ele parece exatamente um humano, não é? Só tem um par de chifres. Dá para perceber? É exatamente porque nutrimos um profundo ressentimento contra os humanos, explicou Ashi com naturalidade. Por isso, somos muito melhores em distinguir humanos de outras raças inteligentes. Talvez não o reconheçamos imediatamente como membro da tribo Min, mas na pior das hipóteses, pensaríamos que ele é um Oni. De jeito nenhum o confundiríamos com um humano. Dragon congelou. Na verdade, aquilo fazia muito sentido. Sentido demais. Mas depois de um instante perguntou novamente. Mas ele ainda é mestiço. Ele tem sangue humano. Isso não te incomoda? Só não gostamos de humanos puros, disse Ashi sem rodeios. Quanto aos mestiços, a Ilha dos Homens-Peixe tem muitos habitantes misturados com humanos. Nós não temos um conceito real de mestiço. Só vocês, humanos, têm. Só os humanos dividem a sua própria espécie em categorias como meio homem-peixe e meio sereia. De todas as raças inteligentes, só os humanos se classificam e se separam de forma tão rígida. Dragon escutou e as palavras o deixaram sem palavras. Porque Ashi estava certo. Do outro lado dos mares, apenas os humanos discriminavam com tamanha precisão e crueldade contra a própria espécie, humanos de sangue puro desprezando humanos mestiços. E até mesmo desprezando tribos de braços e pernas longos, apesar de todos serem variantes humanas. Outras raças inteligentes raramente tinham esse problema. Os homens-peixe não tratavam seus parentes mestiços de forma diferente. A tribo dos Mins não julgava outros seres peludos por espécie. Os homens-touro e os homens-leão podiam se chamar de irmãos sem problemas. Eles até chamavam os humanos de macacos sem pelos sem qualquer traço de ódio, apenas uma observação. Observando Dragon mergulhar em um silêncio pensativo, Orthorin deu um tapa no ombro dele com ar de superioridade. Viu? Vocês humanos. Tis. Não é à toa que as belas sereias não gostam de vocês. Vocês não as merecem. Você merece. Você merece. Dragon rosnou irritado, afastando a mão de Orthorin com um tapa. Com Ashi na liderança, eles evitaram qualquer problema com os bandidos da Rua dos Homens-Peixe. Em pouco tempo chegaram à parte mais profunda do distrito e à casa do Fisher Tiger.
Capítulo 240. Como líder incontestável das 100 mil pessoas duronas do distrito dos Homens-Peixe, Fischer Tiger exercia uma influência tremenda em toda a ilha dos Homens-Peixe. Contudo, por fora, sua casa não parecia diferente das outras casas comuns do distrito dos Homens-Peixe, apenas um pouco maior e mais robusta. Isso não aconteceu porque Tiger queria se destacar ou parecer superior, simplesmente porque ele era enorme. O homem tinha mais de 5 metros de altura e era forte como uma fortaleza. No momento em que Ashi conduziu Orthorin e os outros para o pátio, Tiger pareceu pressentir a chegada deles. Ele mesmo abriu a porta e saiu. Ele era enorme, com pele vermelho escura e um lenço enrolado na cabeça, que no entanto, não conseguia esconder os cachos espessos por baixo. Seus traços sugeriam um homem na casa dos 40, com uma barba espessa e músculos poderosos. Em seu peito nu, havia uma tatuagem de um sol em vermelho intenso. Bastava um olhar para ele para sentir a presença imponente de um verdadeiro homem. Ashi cumprimentou Tiger calorosamente. Ashi apressou-se em apresentá-los. Chefe, este é meu bom amigo Heilig da superfície e seus amigos. Obrigado por guiá-los. Kurobi disse que está procurando por você e está esperando no seu quintal. Vá resolver isso primeiro, disse Tiger com um sorriso. Ao saber que um amigo o esperava, Ashi se despediu rapidamente de Heilig e foi embora. Tiger então deixou o sorriso desaparecer, uma expressão séria tomando conta de seu rosto. Não esperava ver 3 figuras tão importantes juntas assim. Realmente superou minhas expectativas. Por favor, entrem. Era óbvio que Tiger reconheceu Orthorin e Dragon imediatamente, ao contrário da população em geral da Ilha dos Homens-Peixe. Inicialmente, ele presumiu que apenas Silvers Heilig faria uma visita. Jamais em seus sonhos mais loucos imaginou que piratas, o exército revolucionário e os fuzileiros navais apareceriam juntos. Como é que eles ainda não tinham lutado entre si? Desculpem a intromissão, disse Orthorin com um sorriso enquanto seguia Dragon e os outros para dentro. O interior também não era particularmente simples. Havia muitos objetos do mundo da superfície raramente vistos na Ilha do Homem-Peixe. Provavelmente resquícios de seus dias como aventureiro. Depois de acomodar todos, Tiger colocou 2 barris de bebida alcoólica sobre a mesa e desplicentemente pôs os copos. Peço desculpas. Não tenho chá para os convidados. Se não se importarem, fiquem à vontade para tomar um pouco de bebida. Ao observar a situação, Orthorin pensou, como esperado do chefe do submundo do distrito dos Homens-Peixe puro estilo selvagem. Ficou claro que Tiger não era do tipo que ficava dando voltas. Seu jeito era direto e sem rodeios. Depois de servir as bebidas, ele se jogou no sofá e perguntou sem rodeios. Então, o que leva 3 homens poderosos a me procurarem juntos? O que vocês querem discutir? Heilig e Dragon trocaram um olhar, e então ambos voltaram seus olhos para Orthorin. Orthorin, que estava erguendo seu copo para provar o sabor da Ilha dos Homens-Peixe, parou abruptamente ao perceber os 2 homens o encarando. Um pouco confuso, franziu a testa. A reação deles também fez Tiger perceber que entre os 3, esse tal touro celestial era quem dava as ordens. Quando Heilig e Dragon permaneceram em silêncio, Orthorin suspirou, tomou um gole e se virou para Tiger. Esta visita inesperada diz respeito a um assunto no qual precisamos da sua ajuda. Tiger fez uma pausa e respondeu lentamente. Peço desculpas, mas não tenho intenção de deixar a Ilha dos Homens-Peixe tão cedo. Embora Tiger considerasse Heilig confiável, graças a Netuno, que frequentemente falava bem dele, e nutrisse um carinho natural por ele, não confiava nos fuzileiros navais. Oficiais de alta patente como Orthorin, ele não apenas desconfiava deles, era cauteloso. Quanto ao exército revolucionário, a visão de Tiger era bastante positiva. Embora nunca tivesse conhecido nenhum de seus membros, ele conhecia bem sua ideologia. Suas crenças ressoavam profundamente com ele. Na história original, quando Tiger fundou os Piratas do Sol, seu lema era libertação e liberdade. Isso se alinhava perfeitamente com o exército revolucionário. E para ser sincero, as ações de Tiger nunca foram realmente de pirata. Orthorin sempre achou que as ações de Tiger eram mais condizentes com o exército revolucionário do que com uma tripulação pirata. Ao ouvir a resposta de Tiger, Orthorin pensou, então Tiger ainda não planeja atacar Mary Geoise? Mas quando seus olhares se encontraram, fixos no de Tiger, Orthorin entendeu de repente. Não, Tiger já havia tomado uma decisão. Ele simplesmente não achou que o momento fosse oportuno. Refletindo sobre o assunto, Orthorin lembrou que na história original, Tiger só atacou Mary Geoise no ano 1506 do calendário do Círculo Marinho. E posteriormente a forma como o governo mundial lidou com o incidente foi estranhamente leniente. Apesar da enormidade do ato, queimar Mary Geoise, eles optaram por punir apenas o mentor. Assim que a morte de Fischer Tiger foi confirmada, nenhuma outra ação foi tomada contra seus companheiros ou contra a Ilha dos Homens-Peixe. Mesmo alguém como Arlon foi apenas preso em Impel Down, não executado. Isso era completamente diferente do governo mundial. Normalmente até mesmo uma pequena afronta a Mary Geoise poderia levar à erradicação de clãs inteiros. Então, por que essa repentina cortesia para com Tiger? Eles chegaram ao ponto de nomear Jinbe, subordinado de Tiger e sucessor dos Piratas do Sol, como um Shichibukai. Tudo isso era suspeito. E agora, considerando a cronologia atual, Orthorin entendeu. Tiger não esperou até 1506 porque precisava de uma data auspiciosa. Ele estava esperando que a Ilha dos Homens-Peixe ganhasse força suficiente para sobreviver à inevitável retaliação do governo mundial, mesmo depois de ter incendiado Mary Geoise. Essa força residia, sem dúvida, no Rei do Mar. Enquanto esses pensamentos fervilhavam em sua mente, Orthorin manteve a calma na superfície e disse, não tenha tanta pressa em recusar. Você pode achar nosso plano interessante. Meu foco está em uma única coisa. Até que isso esteja concluído, não tenho interesse em mais nada, respondeu Tiger firmemente, balançando a cabeça. Após uma breve pausa, ele ergueu o copo com um toque de constrangimento. Parece que fiz você vir até aqui à toa. Pensei que talvez precisasse dos meus contatos para algum assunto da Ilha dos Homens-Peixe. Orthorin ignorou completamente sua tentativa de recusar e continuou falando como se Tiger não tivesse dito uma palavra. Na verdade, pretendemos incendiar a Terra Santa de Mary Geoise e libertar todas as raças escravizadas que lá se encontram. Tiger, que estava pronto para mandá-los embora, ficou paralisado no sofá. Se eu tivesse dito isso antes, não teria sentido sono nenhum. Tiger se animou de repente.
Colocou a xícara firmemente sobre a mesa, inclinou-se para frente com os cotovelos apoiados como uma ponte, pousando o queixo nas mãos, assumindo a clássica pose de comandante. Ah, é? Queimar Mary Geoise? Libertar os escravos? Perguntou Tiger com uma voz grave e controlada. Exatamente. Para certos fins, que não explicarei mais detalhadamente. Mas tanto eu, o revolucionário aqui presente, quanto Sua Majestade o Rei das Trevas temos interesses pessoais neste plano. Essas motivações nos uniram. Combinação estranha ou não, elaboramos uma estratégia detalhada e minuciosa. Neste momento, resta uma questão crucial. Não contamos com a cooperação da tribo dos Homens Peixe. O sorriso de Orthorin tinha um toque sutil de malícia enquanto ele falava em voz baixa. Gostaria de ouvir mais, respondeu Tiger imediatamente. Rayleigh e Dragon trocaram olhares confusos. Por que o chefe do distrito dos Homens Peixe mudou de atitude tão drasticamente só por ouvir queimar Mary Geoise? Há pouco ele parecia pronto para expulsá-los, e agora parecia ansioso para se envolver. Uma pessoa normal deveria ter reagido como Dragon reagiu antes. Não gritar na cara de Orthorin foi sinal de excelente autocontrole. Orthorin deu um tapinha no ombro de Dragon. Vamos lá, Dragon. Explique nosso plano em detalhes para o chefe Tiger. Vamos ver se ele pode nos dar uma mãozinha. Ao ouvir o título chefe Tiger, a boca de Dragon se contraiu. Mas ele sabia que agora não era a hora de discutir com aquele desgraçado do Orthorin. Ele pigarreou levemente. Tiger-san, aqui está o nosso plano. Capítulo 241. Dragon não parava de falar, explicando o plano do grupo para Tiger. Enquanto isso, Orthorin entregou a Tiger a planta da fuga da prisão, deixando-o ver por si mesmo o guia de fuga escrito pelo diretor da grande prisão. O plano não era muito complicado, e depois de cerca de meia hora, Dragon terminou sua explicação. Tiger desviou o olhar da planta para Dragon e Orthorin. Então, a única coisa que falta agora sou eu. Orthorin sorriu. Exatamente. Organizamos tudo do começo ao fim. Tiger-san, não precisa se preocupar com a Ilha dos Homens Peixe sendo envolvida nisso. Assim que executarmos o plano, toda a culpa recairá sobre o grande pirata Shiki. Depois disso, o exército revolucionário sob o comando de Dragon assumirá total responsabilidade. Então, tudo que eu preciso fazer é tirar aquele cara, Shiki, de Impel Down. E depois liderar alguns irmãos tritões para ajudar você a receber os escravos libertados da Terra Santa, certo? Perguntou Tiger, após refletir sobre o assunto. Exatamente. O risco para você é mínimo, confirmou Dragon. Tiger ficou em silêncio. Orthorin e os outros não o pressionaram. Após 5 ou 6 minutos, Tiger balançou a cabeça negativamente. Não. Dragon franziu a testa, pronto para tentar persuadi-lo, mas Tiger continuou antes que ele pudesse falar. Quero participar pessoalmente da operação na Terra Santa. Quero atear fogo com as minhas próprias mãos. A fúria dentro de mim não será libertada a menos que eu vire aquele lugar de cabeça para baixo. O Tiger à sua frente não se parecia em nada com o homem calmo de momentos atrás. As veias saltavam em suas têmporas, seus punhos se fechavam com tanta força que os documentos se amassavam em sua mão. Todo seu corpo irradiava uma aura aterradora, quase demoníaca, como se ele pudesse devorar alguém no instante em que dissessem a palavra errada. Dragon e Rayleigh olharam para ele em choque. O que tinha acontecido com ele agora há pouco? Mas logo Tiger reprimiu suas emoções. Respirou fundo. Se você concordar com essa condição, trabalharei com você. Sem problema, respondeu Orthorin imediatamente. Dragon e Rayleigh trocaram um olhar. Não tinham objeções. Alguém disposto a assumir mais responsabilidades? Jamais recusariam. Tiger finalmente sorriu, embora houvesse um traço de tristeza em seu sorriso. Agradeço por você ter vindo até aqui e por ter sido honesto comigo sobre algo tão importante. Já que estamos trabalhando juntos, não vou esconder nada. Anos atrás, quando eu navegava como um aventureiro, fui capturado por caçadores de escravos porque baixei a guarda por um instante. Depois disso, fui levado para a Terra Santa, onde fui escravizado por muito tempo. As expressões de Dragon e Rayleigh ficaram sérias. Ninguém disse uma palavra, mas Tiger não se importou. Ele continuou. Naquele lugar, vi os horrores mais sombrios que este mundo tem a oferecer. Vi a loucura e a crueldade de vocês, humanos. Ele fez uma pausa, olhando para Orthorin. Não me interprete mal. Estou me referindo a seres humanos, não a você. Sem mal-entendidos. Continue. Sou o nobre Min e Orthorin. Dragon e Rayleigh. Calma aí, vocês dois estão fazendo uma coreografia completa aqui. Então, de todas as pessoas presentes, os únicos humanos somos nós dois? 3 anos. Tiger pronunciou as palavras com os dentes cerrados. 3 anos eu fiquei preso e torturado naquele inferno. Durante esses 3 anos, vi muitos escravos sofrendo horrores como os meus. Muitos não aguentaram. Como brinquedos quebrados, morreram na Terra Santa e foram descartados como lixo. Finalmente encontrei minha chance e escapei daquele lugar maldito. Consegui voltar para a Ilha dos Homens Peixe. Tiger levantou a cabeça e olhou para todos eles. Desde o momento em que voltei, a vingança preencheu todos os meus pensamentos. A raiva me atormentava constantemente, mas eu sabia que não podia agir precipitadamente. Muitas pessoas seriam afetadas, então esperei. Esperei o momento certo para me tornar uma chama de vingança e reduzir a cinzas aquela imunda e repugnante chamada Terra Santa. Sua voz se elevou com paixão. Então ele fez uma pausa e continuou em tom baixo. Pensei que teria que reprimir esse ódio por muito tempo. Nunca imaginei que encontraria pessoas como você aqui na Ilha dos Homens Peixe. Não sei quais são seus objetivos ou exigências, e não me importo mais. Já obtive a resposta que precisava de você. Contanto que eu possa descarregar minha raiva e ódio naquela maldita Terra Santa, isso me basta. Então aquilo que você disse que estava te incomodando. Era isso? Murmurou Dragon. Isso mesmo. Tiger assentiu calmamente. Então, seja lá o que você queira ganhar com isso, não me importa. Mesmo que esteja me usando, tudo bem. Tudo que preciso fazer é acender essa chama. Isso basta. Fique tranquilo, Tiger disse Orthorin com seriedade. Não importa como essa situação se desenrole, eu bem Orthorin, garantirei sua segurança e a da Ilha dos Homens Peixe. Exatamente, acrescentou Rayleigh com igual seriedade. Isso é uma parceria, não exploração. Dragon deu um sorriso irônico e deu de ombros. Como eu disse no final, o exército revolucionário assumirá a responsabilidade por isso. Pode ter certeza. Enquanto conversavam, os 3 homens estenderam as mãos, juntando-as antes de voltarem o olhar para Tiger. Tiger respondeu com um sorriso radiante, colocando a mão sobre a dele sem hesitar. Em perfeita sincronia, declararam. Feliz cooperação.
Com a aliança selada, Tiger era claramente o mais ansioso de todos. Ele imediatamente exclamou, então, o que estamos esperando? Vamos nessa. Não vou me gabar, mas no distrito dos Homens-Peixe, consigo reunir alguns milhares de irmãos com um único grito. Se isso não for suficiente, posso gritar de novo. Calma, calma. Ainda preciso avisar meus parceiros e reunir uma frota de tamanho suficiente. Esses navios precisarão ser revestidos em lotes e devem ficar de prontidão aqui na Ilha dos Homens-Peixe. Felizmente já fiz os preparativos, então não deve demorar muito. Aproximadamente um mês, interrompeu Dragon rapidamente. Desta vez, ele não viera sozinho ao encontro de Orthorin, mas mesmo assim, os navios que trouxera não eram suficientes. Ele ainda precisava reunir mais companheiros para ajudá-lo. Hyleg então disse, assim que seu pessoal chegar, espere por mim no porto da Ilha 13, no arquipélago Sabald. Reunirei uma equipe de artesãos especializados em revestimento para revestir seus navios o mais rápido possível. A Ilha dos Homens-Peixe é por minha conta. Tiger acenou com a mão decisivamente, assumindo total responsabilidade por aquela frente. Orthorin sorriu e acrescentou, vou buscar o agente substituto de Shiki Isho. Assim que todos estiverem prontos, iniciaremos a operação imediatamente, primeiro libertaremos os prisioneiros e depois incendiaremos a Terra Sagrada. Com esses preparativos preliminares concluídos, o grupo decidiu se dispersar e se dedicar às suas respectivas tarefas. Orthorin e Hyleg retornaram ao arquipélago Sabald. Hyleg cuidaria dos preparativos para o revestimento, enquanto Orthorin aguardava a chegada de Isho para que pudessem assumir juntos a grande empreitada. Dragon, porém, não precisava viajar. Ele ficou com Tiger, preparando as coisas na Ilha dos Homens-Peixe enquanto esperava a frota do exército revolucionário se reunir. Mesmo assim, Orthorin não conseguia se livrar da sensação de que Dragon tinha suas próprias intenções em relação a Tiger. Refletindo sobre isso, ele concluiu que Dragon devia ter gostado do caráter e da força de Tiger, bem como de sua influência na Ilha dos Homens-Peixe, e esperava recrutá-lo para o exército revolucionário. Orthorin acolheu a ideia. Tiger não tinha futuro como pirata, e seu passado tornava impossível para Orthorin recrutá-lo para a marinha, até mesmo mencionar isso seria estranho. E uma vez que tivessem incendiado a Terra Santa, Tiger naturalmente não poderia permanecer na Ilha dos Homens-Peixe, ou correria o risco de arrastá-la para problemas. Juntar-se ao exército revolucionário de Dragon era realmente uma opção viável. Ao se separarem, Orthorin deu um tapinha no braço de Tiger, ele não conseguia alcançar seu ombro, e sorriu significativamente. Se algum dos seus homens se tornar um Shichibukai no futuro, em nome desta colaboração, posso dar-lhes de graça. Tiger piscou e olhou para Dragon, confuso. Você tem que pagar taxas para ser um Shichibukai? Sim. Dragon assentiu com naturalidade. Os Shichibukais são supostamente uma política emitida pelo governo mundial, mas na realidade, esse cara transformou isso no sistema de membros do G5. Se você não pagar suas taxas, como mais vai se tornar um membro VIP prestigioso? Que absurdo é esse? Não entendi nada, murmurou Tiger completamente confuso. Capítulo 242. Março. Calendário do Círculo Marinho 1504. Mais de um mês havia se passado desde que Orthorin retornará ao arquipélago Sabald vindo da Ilha dos Homens-Peixe. Ele não permanecerá muito tempo no arquipélago, preferindo vagar por lá com Gion, sem nunca se afastar muito. Ele pegou o trem marinho para Water 7 e para a Ilha da Rainha da Primavera. O projeto do trem marinho foi oficialmente lançado. Sob o nome de Dressrosa, o Shichibukai, rei de Dressrosa, o demônio celestial Don Quixote do Flamingo, estabeleceu a companhia de transporte do trem marinho para operar a linha. Prosperando por todo o Novo Mundo, o projeto, encomendado pelo mestre Tom, incorporou inicialmente o Water 7 à sua rede. Rapidamente se tornou um enorme sucesso, e governadores e governantes de ilhas faziam fila para solicitar rotas do trem marinho. Esperava-se que esse empreendimento se tornasse uma das fontes de receita de crescimento mais rápido da G5 nos próximos anos. Graças ao trem marítimo, Orthorin podia viajar pela região sem atrasar seus planos. Seu objetivo era manter a aparência de estar curtindo férias agradáveis com Gion enquanto, secretamente, organizava tudo nos bastidores. Dragon e Hyleg trabalhavam com a mesma eficiência. Navios do exército revolucionário, todos ostentando diversas bandeiras piratas, infiltravam-se no arquipélago Sabald um após o outro. Hyleg, o velho, ainda exercia considerável influência entre os artesãos de revestimento. Com um único gesto, reuniu um grande número deles para revestir os navios do exército revolucionário. Ao longo de cerca de um mês, a frota do exército revolucionário convergiu constantemente em direção à Ilha dos Homens-Peixe. Estimativas aproximadas apontam para 50 ou 60 navios, talvez até mais. A maioria dessas embarcações eram barcos comuns de pequeno e médio porte, e não grandes navios de guerra. Ao contrário dos navios da marinha, que podiam transportar 2.000 pessoas cada e evacuar 20 ou 30 mil escravos com uma dúzia de embarcações. Esses barcos não tinham essa capacidade. Com membros do exército revolucionário já a bordo, mesmo 50 ou 60 embarcações poderiam não ser suficientes. Mas essa era a frota máxima que eles conseguiam reunir na região em tão pouco tempo. Mais tarde, Tiger entrou em ação, desviando navios da Ilha dos Homens-Peixe como força de apoio, dando a Dragon uma rede de segurança. Tiger fez jus ao título de líder dos 100.000 Homens-Peixe do distrito dos Homens-Peixe. Um comando seu e mais de 7.000 Homens-Peixe fortes estavam prontos para se mobilizar. Quando Orthorin retornou ao arquipélago Sabald, avistou imediatamente Isho à sua espera no porto. Isho não estava usando seu uniforme dos fuzileiros navais. Em vez disso, ostentava o que Orthorin considerava um disfarce ridiculamente chamativo. Óculos de sol enormes que escondiam metade do rosto. Um chapéu de sol de cores berrantes vindo sabe-se lá de onde. Uma camisa de praia azul e um par de bermudas extravagantes e largas. Apenas seus tamancos de madeira permaneciam inalterados. Por aqui. Isho acenou energicamente assim que viu Orthorin e Gion. Sinceramente, vê-lo vestido daquele jeito fez Orthorin querer fingir que não conhecia. Mas como Isho estava acenando e abrindo caminho pela multidão em direção a eles, Orthorin não teve escolha a não ser cumprimentá-lo. Ao se aproximar, Gion tapou a boca dela e riu. Senhor Isho, por que o senhor está vestido assim? É completamente diferente do seu estilo tranquilo habitual. Isho deu um sorriso sem graça. Foi tudo ideia do Orthorin. Ele disse que estávamos numa missão secreta e que eu não devia revelar a minha identidade, então improvisei um disfarce. Parece que precisamos te enviar para o departamento de inteligência para que você aprenda como um disfarce adequado deve ser. Orthorin suspirou. Isho fez beicinho. Responda-me, alguém me reconheceu assim?
Nesse momento, Ortorin só conseguiu fazer um sinal de positivo com o polegar. Depois de abrirem caminho pela multidão e chegarem a uma viela tranquila, Ishu finalmente tirou os óculos escuros. Qual é a missão? Algo altamente confidencial? Extremamente confidencial. Preciso que você se faça passar por Saki, cause o caos em Mary Geoise e reduza aquela Terra Santa cinzas? Após confirmar com seu Aqui da observação que não havia ninguém por perto, Ortorin falou em voz baixa. Ishu congelou. Ele colocou os óculos de sol de volta lentamente e em seguida cerrou os dentes. Incendiar Mary Geoise? É isso que os fuzileiros navais deveriam estar fazendo? Afinal, para que servem os fuzileiros navais? Respondeu Ortorin com convicção. Fazer justiça, eliminar o mal, respondeu Ishu sem hesitar. Você não sabe se Mary Geoise representa a justiça ou o mal, respondeu Ortorin sem hesitar. Ah, bem. Ishu esfregou o nariz, percebendo que não conseguiria vencer Ortorin com esse tipo de lógica distorcida. Então mudou de assunto. Mas me pedir para me passar por Shiki, isso já é demais. Todo mundo sabe que foi você quem arrastou aquele desgraçado para Impel Down. Um sorriso surgiu nos lábios de Ortorin enquanto ele dava um tapinha no ombro de Ishu. Relaxe. Shiki está prestes a entrar em ação. Tudo está pronto. Não faça perguntas desnecessárias. Apenas siga minhas instruções. Assim que isso terminar, eu recomendarei para vice-almirante. Ishu estava prestes a pedir detalhes, mas ao ouvir aquelas palavras, deu um tapa no peito com confiança. Você deveria ter dito antes que me recomendaria para vice-almirante. Fingir ser o Shiki e causar o caos em Mary Geoise? Deixa comigo. Mas logo após dizer isso, Ishu congelou de repente, como se algo tivesse se encaixado. Então, isso significa que você pode ser promovido a almirante? Toda essa operação foi planejada para impulsionar os altos escalões da Marinha. Você não só será promovido a vice-almirante, como eu provavelmente serei promovido a almirante. Almirantes se tornam almirantes de frota se tornam comandantes supremos, um passo de cada vez. Ortorin sorriu, sem se preocupar em esconder nada dele. Ishu escutou-o perplexo. A Marinha estava orquestrando uma operação para incendiar a Terra Santa de Mary Geoise, e depois toda a liderança da Marinha seria promovida e recompensada? Que tipo de plano era esse? Gion se pronunciou. Eu estava conversando com ele sobre isso mais cedo. Assim que ele se tornar um almirante, senhor Ishu, o senhor assumirá o comando da base G5. Ishu sentiu-se ao mesmo tempo surpreso e encantado. Antes de chegar ao G5, Ishu acreditava que os melhores cargos eram os ocupados no quartel-general dos fuzileiros navais, bem ao lado do centro do poder e da autoridade. O que poderia ser melhor? Mas depois de todos esses anos sob a loucura de Ortorin no G5, ele percebeu algo. Os oficiais do quartel-general não eram tão impressionantes assim. Mesmo um vice-almirante em plena força no quartel-general, quantas tropas ele conseguia reunir para uma missão? 10 navios de guerra com tripulação completa? 20 mil soldados, no máximo? Mas e no G5? Como comandante da base, ele teria mais de 100 mil soldados sob seu comando. Em todo o Novo Mundo, quem ousaria não demonstrar respeito ao G5? E não pensem que o G5 perderia seu poder quando Ortorin saísse. Ishu sabia perfeitamente que Ortorin jamais abandonaria o G5. Essa era a base e o principal interesse de sua pequena facção. Assim, em teoria, Ortorin se tornaria um almirante. Na prática, ele continuaria sendo o pilar fundamental do G5. Passado o choque inicial, Ishu perguntou. E quanto a Momonga? Se alguém do G5 pudesse assumir o comando após a saída de Ortorin, seriam Momonga ou Ishu. Gion tecnicamente ainda fazia parte do departamento de inteligência, apenas designado temporariamente para o G5. O mesmo acontecia com Tokikaki, estando, em última instância, sob o comando de Garp. Nenhum dos dois poderia assumir o G5, restando apenas Momonga e Ishu qualificados. Ortorin já havia pensado nisso. No fim, escolheu Ishu como próximo comandante da base G5. Não era que ele não confiasse em Momonga. Pelo contrário, se a questão era confiança, Momonga era seu companheiro de armas mais próximo e de longa data, desde que entraram para os fuzileiros navais. Mas Ishu era a melhor escolha por 2 motivos. Ele era confiável e muito mais forte. Momonga, ao recusar obstinadamente uma Akuma no Mi, havia limitado seu potencial. Sem uma Akuma no Mi para romper seus limites, ele jamais alcançaria o nível de almirante. Ishu, por outro lado, possuía tanto talento quanto força. E com G5 sendo o posto avançado da Marinha no Novo Mundo, sem um comandante poderoso, nem mesmo a reputação de Ortorin os protegeria para sempre. Então Ortorin decidiu promover Ishu. Claro, ele também não deixaria Momonga de lado. Depois de se tornar um almirante, ele planejava lançar uma campanha no Novo Mundo. Com maior autoridade, pretendia construir novas bases inspiradas na G5. Momonga, um dos fundadores que construiu a G5 do zero, tinha uma experiência inestimável. Ele seria a pessoa perfeita para liderar uma nova base. Enquanto conversavam, o Dendemushi no corpo de Ortorin começou a tocar. Ele respondeu imediatamente. O que é? Está tudo pronto. Podemos começar a operação, disse a voz de Dragon do outro lado da linha. Ortorin sorriu. Informarei Magellan imediatamente. Após desligar o telefone, Ortorin olhou para os imponentes manguezais de Yarukiman, no arquipélago de Sabaldi, com a expectativa brilhando em seus olhos. O espetáculo está prestes a começar. Capítulo 243. Sul de Calbelt, prisão de Impel Down. No quarto andar, dentro do escritório do diretor da Magellan, Magellan estava assinando um documento. Contém os números o mais rápido possível e enviem todos para o navio de transporte. Já discuti isso com o comandante da base G5, vice-almirante Ortorin, da última vez. Podemos aumentar a frequência de transferência adequadamente daqui para frente. Magellan jogou o documento para Hannibal, que estava de pé diante de sua mesa. Hannibal estava prestes a falar quando Dendemushi, que usava máscara de gás e estava sobre a mesa de Magellan, tocou de repente. Isso surpreendeu Hannibal. Até onde ele sabia, o diretor era um recluso completo, sem vida social alguma, cuja maior alegria diária era aliviar a pressão no vaso sanitário. Em todos esses anos, se bem se lembrava, essa era a primeira vez que alguém chamava o Dendemushi particular do diretor. Magellan ficou igualmente surpreso. Ele mantinha essa linha pessoal em sua mesa principalmente como decoração. Não a usava para nada significativo há muito, muito tempo. Após um breve momento de surpresa, Magellan ergueu uma sobrancelha. É o vice-almirante Ortorin. Parece que a operação secreta do quartel-general está prestes a começar.
Sem demora, Magellan respondeu ao Dendemushi. Ouvindo a voz do outro lado, respondeu seriamente. Começando imediatamente? Entendido. Tudo prosseguirá exatamente conforme o plano que enviei, correto? Muito bem, coordenaremos por aqui. Após desligar o telefone, Magellan se virou para Nibble. O plano que discutimos da última vez está começando. Abra a passagem perto da área de armazenamento de alimentos. Faça com que os guardas ao redor se dispersem. Assim que o problema começar no nível 6, ofereça uma resistência simbólica e, em seguida, guie-os para escapar pelo nível 6. Sim, diretor, respondeu Hannibal com uma empolgação mal contida. Magellan lançou-lhe um olhar estranho. Por que você está tão animado? Quando tudo isso acabar, como diretor, você certamente será responsabilizado, talvez até rebaixado. E isso significa que eu me tornarei diretor, declarou Hannibal, tremendo de expectativa. Mas, no instante em que disse isso, percebeu que havia falado em voz alta. Congelou, encarando Magellan sem jeito, completamente sem palavras. Magellan respirou fundo. Ele sabia há muito tempo que Hannibal estava de olho na cadeira de diretor, mas não se incomodou em ficar chateado. Simplesmente acenou com a mão, dispensando. Vá fazer o seu trabalho. Enquanto isso, nas profundezas do mar, Fischer Tiger e Heilig estavam no quarto nível de profundidade de Impel Down, encarando a enorme porta selada à sua frente. Uma única troca de olhares foi suficiente para que ambos percebessem a impaciência um do outro. Tiger simplesmente queria que as coisas se resolvessem rapidamente para que pudesse ir até Mary Geoise e incendiá-la. Heilig, por outro lado, se essa maldita porta não se abrisse logo, ele ia se afogar. Ele estava a segundos de sacar sua espada, para ser sincero. Nesse instante, a porta selada da passagem finalmente se abriu. A água do mar invadiu o local instantaneamente. Ao verem isso, Heilig e Tiger não hesitaram, mergulharam direto para dentro. Assim que entraram, a porta bateu novamente, isolando-os do mar exterior. Nesse estado, sentiram-se como se tivessem sido atirados para um aquário gigante. Então, o chão sob seus pés se abriu, drenando toda a água do mar da câmara fechada. Só então Heilig respirou fundo. Finalmente lá dentro. Parece que Orthorin realmente fez os preparativos direitinho. Ele empurrou a grande porta à frente. O corredor escuro além estava completamente vazio, nenhum guarda ou carcereiro à vista, totalmente diferente da segurança implacável de Impel Down. Mas Heilig não se surpreendeu. Se ele tivesse aberto a porta e encontrado Magellan esperando para atacá-lo com um dragão venenoso, aí sim teria sido o verdadeiro pesadelo. Isso só confirmou minhas suspeitas. Havia um colaborador infiltrado. Passando a mão pelos cabelos úmidos, Tiger olhou em volta com curiosidade. A grande prisão submarina. Nunca imaginei que entraríamos assim. Senhor Heilig, vamos começar. Heilig já havia retirado um estojo impermeável lacrado de seu casaco. Ao abri-lo, tirou um mapa de Impel Down. Depois de estudá-lo, disse. Por aqui. Sigam-me. Os dois se moveram rapidamente, serpenteando por corredores vazios até chegarem a um elevador. Entraram e apertaram o botão para o nível 6, Inferno Eterno. Enquanto isso, na sala de vigilância, Magellan observava Heilig e Tiger entrarem no elevador, uma pontada de confusão crescendo em seu peito. Por que o Rei das Trevas, Silvers Heilig, estava ali? E ainda mais intrigante, ele fazia parte do plano? Embora intrigado, Magellan não tinha intenção de interferir de forma imprudente. Depois de vê-los pressionar o botão para o nível 6, ele falou em voz baixa. Prossiga para a próxima fase. Deu sinal para Shiki. Hannibal assentiu imediatamente e pressionou com força o botão de alarme. No instante, Impel Down foi tomada por sirenes estridentes. Inúmeros guardas entraram em pânico. O que estava acontecendo? Não havia nenhum aviso prévio sobre o simulado. Será que alguém estava mesmo tentando uma fuga? Ninguém ousou perder tempo. Cada guarda correu para seu posto designado, exatamente como haviam feito nos ensaios anteriores. Mas por que Magellan fez com que o povo de Orthorin entrasse pelo nível 4? Em primeiro lugar, o nível 4 ofereceu um ponto de acesso conveniente. Em segundo lugar, a partir desse ponto, quase não restavam guardas. Magellan já havia eliminado a maior parte dos guardas do nível 4, deixando apenas pessoal de confiança envolvido na operação. O nível 5, o Inferno Congelante, não tinha guardas. Era um espaço abandonado à própria sorte. O nível 6 tinha apenas um punhado de bestas guardiãs vagando por ali. Se Heilig e seu grupo não conseguiam lidar com elas, não tinham o direito de tentar uma fuga. Assim, a situação atual era simples. Os 3 níveis superiores de Impel Down eram fortemente fortificados, com todos os guardas armados e prontos para a batalha, à espera do surgimento de um inimigo. Os 3 níveis inferiores estavam praticamente sem vigilância, praticamente implorando para que alguém invadisse e libertasse os prisioneiros. Os alarmes estridentes foram ouvidos não apenas pelos guardas, mas também pelos prisioneiros em todos os andares. No 6º nível, o Inferno Eterno, Shiki jazia em uma das celas, com os pulsos, tornozelos e pescoço presos por grilhões de pedra do mar. Ele estava entorpecido no chão frio e úmido, com os olhos opacos e sem vida. Mesmo com o alarme soando, ele não se mexeu. Seu corpo estava ali, mas sua alma parecia ter desaparecido. Mas então, um som muito fraco chegou aos seus ouvidos. O elevador para este andar estava descendo. Um brilho surgiu nos olhos de Shiki instantaneamente. Alguém estava entrando no nível 6? Quem quer que fosse, Shiki sentiu que era uma oportunidade que valia a pena aproveitar. Se ele conseguisse sair daquela cela, se conseguisse se libertar das correntes de pedra do mar, então deixar Impel Down não seria apenas possível. Ele poderia arrancar a prisão inteira e arrastá-la consigo, se quisesse. Passos desordenados se aproximavam rapidamente, e a excitação de Shiki aumentava. Porque parecia que estavam vindo direto para ele. Em toda essa sessão do nível 6, ele não era o único prisioneiro? Esse pensamento o fez gritar de excitação em direção às grades. Quem está aí? É o Rengal? Eu sabia que você nunca me abandonaria. Estou aqui. Na opinião de Shiki, Rengal era seu subordinado mais leal. Talvez ele tivesse vindo resgatá-lo. Seu velho desgraçado, então você está mesmo aqui. Gritou uma voz vinda da escuridão. Shiki reconheceu o som, mas não conseguiu se lembrar imediatamente de onde o conhecia. Enquanto se esforçava para se lembrar, 2 figuras emergiram das sombras. Uma era um homem peixe alto que ele não reconheceu, mas a outra, ele jamais conseguiria esquecê-la. Heilig. Shiki olhou em choque, completamente alheio ao que estava acontecendo. Será possível que a pessoa mais leal a mim fosse você? Isso não pode estar certo. Os lábios de Heilig se curvaram em um sorriso radiante. Quanto tempo, Shiki? Surpreso em me ver num lugar desses? Não esperava por essa, né? Shiki franziu a testa com um brilho de suspeita nos olhos. O que você está fazendo aqui? Isso é mesmo uma pergunta? Só para te tirar daqui.
respondeu Heilig imediatamente. Me resgatar? Não me lembro de nossa relação ter sido tão próxima assim, disse Shiki, cautelosa. Claro, vou precisar que você me faça um pequeno favor depois. Chega de conversa, isto é Impel Down, não lugar para bater papo. Me dê uma resposta direta, você vai sair ou não? Se você acha que este é um bom lugar para se aposentar e não quer se mudar mais, então não vou perder meu tempo. Vou embora agora mesmo, disse Heilig impacientemente. A mente de Shiki estava repleta de perguntas, mas ele não deixaria essa chance escapar. Podia haver algum plano envolvido, mas se Heilig vier a resgatá-lo, significava que precisava dele para alguma coisa e isso bastava. Se as coisas não fossem muito problemáticas depois, ele poderia retribuir o favor. Se fossem demais, Shiki não era exatamente um santo. Voltar atrás não o incomodaria nem um pouco. Eles não me resgatariam apenas para me matar, certo? Isso seria uma loucura. Logicamente falando, nada poderia ser pior do que Impel Down. Então Shiki finalmente falou. Não sei o que você quer que eu faça, mas concordo. Agora me tire daqui. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!